A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, e ouço isso de muitos empreendedores, né? Será que você é um empreendedor mesmo da sua empresa ou será que você virou um escravo da sua empresa? Né? Será que a empresa tomou conta da sua rotina de tal forma que você não consegue mais tirar férias, que você não consegue mais ter tempo para a família, que você é aquele cara que no começo da empresa todo mundo fala assim para a esposa, para a filha, para os amigos, não, eu preciso me dedicar na empresa porque ela precisa crescer, e aí quando ela crescer eu vou ter bastante dinheiro para me dedicar a vocês. Isso vai no primeiro ano, no segundo, no terceiro, 10 anos e o cara está falando a mesma coisa. Né? Ou seja, a empresa toma conta da vida do empreendedor. Isso é extremamente comum. É uma coisa que eu vejo muito discutindo e falando com empreendedores. A empresa literalmente roubou o seu tempo. E aí você virou o pior tipo de empreendedor, né? Aquele empreendedor que é o escravo do negócio, que não consegue tirar férias, que não consegue pedir para um chefe que precisa de alguns dias para descansar um pouquinho. Isso só afeta a sua saúde. Eu já fui assim. Eu acho que eu estou nessa questão de gestão de tempo hoje porque eu já fui um escravo do meu negócio e esse negócio matou a minha vida, literalmente quase me matou, e por isso eu tive que aprender como fluir com mais tempo na minha rotina. Segunda pergunta. Será que você está tendo resultados de forma consistente ou um estresse constante na sua empresa? Isso é uma outra coisa comum também de acontecer. Às vezes o empreendedor até consegue ter um tempo adequado, até consegue sair aí desse círculo vicioso do estresse do dia a dia, das pressões da companhia. Mas às vezes o resultado não aparece. Às vezes ele trabalha pra caramba, trabalha às vezes 10 horas por dia, sábados, domingos, cansados pra cacete, e quando ele vai ver no final do mês o resultado é pequeno, o resultado parece que não chega, as coisas parecem que não estão acontecendo. Ele desiste, ele se questiona, o que está acontecendo, o que não está acontecendo? O que está acontecendo com a minha empresa, ou às vezes o que está acontecendo com o meu papel de empreendedor perante a empresa. É uma outra questão para a gente avaliar também. Essa questão do resultado, a questão de como que você está empregando o seu tempo dentro dessa empresa. Muitas vezes é melhor você arrumar um emprego, vai ganhar mais, com muito mais segurança do que ser empreendedor. Se você comparar os resultados, a coisa vai ser completamente diferente. Então é uma questão para a gente avaliar também o nosso tempo empregado nisso, o quanto faz diferença. Existe uma diferença gigantesca entre duas palavrinhas, que é a persistência e a teimosia. Tem gente que é teimosa, tem gente que é persistente. Qual que dessas que você está? É para a gente parar para pensar. Porque uma coisa é a única que você está investindo, seja na persistência, seja na teimosia. Tempo. E tempo é uma coisa que nunca mais vai voltar na sua vida e na sua rotina. E a terceira pergunta, e mais importante de todas, será que você, ou a sua empresa, ou o trabalho que você está desenvolvendo, ele existe hoje, assim, esse negócio, essas coisas que você faz, para realizar aquelas coisas que você quer de verdade, que aqui, entre aspas, vamos chamar de sonhos? Né? Será que você vive a sua rotina? Será que você vive o seu dia a dia para realizar os seus sonhos de verdade? E essa é uma coisa que eu tenho pregado demais para as pessoas, sobre essa questão dos sonhos. Eu acho que a gente tem que viver para realizar os nossos sonhos. Mais do que gerenciar o tempo, é dar sentido ao seu tempo. O gerenciamento do tempo, às vezes, é uma coisa que pode ficar em segundo plano, mas a gente dá sentido para as horas que a gente está usando hoje, e isso é que vai fazer a diferença lá na frente. Quando você estiver com seus 70, 80, 90 anos e se auto-questionar. Será que valeu a pena tudo que eu fiz? Se você hoje estiver usando bem e aplicando bem a qualidade do seu tempo, com certeza isso vai valer a pena. Se não, talvez não seja um resultado tão produtivo e pontual assim. E eu defendo essa questão dos sonhos, porque eu acho que se a minha vida deu certo foi por causa de um sonho que eu tive. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. As pessoas me perguntam, todo mundo pergunta, por que você quis ser especialista em gestão de tempo? Né? É engraçado como essa pergunta surge, né? Eu posso ter certeza do seguinte, eu nunca cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser especialista em gestão de tempo. Acho que não é uma coisa que um filho fala para uma mãe. Eu tenho duas coisas que... Eu nasci nerd, primeira coisa, dá para ver pela minha cara. Eu tenho muito orgulho de ser nerd, extremamente orgulho, porque quando eu era nerd lá na escola, todo mundo me zoava, que nerd, tal, não sei o quê. E hoje os nerds estão dominando o mundo, estão ficando ricos, estão pegando as gostosas. E os meus amigos que eram bombados, todos cheios de coisa, estão ficando viados, então... Então, fazer o quê, né? Então, nerd power aí, para os nerds, isso aí a gente vai mandar no mundo. Então, eu nasci nerd, e nasci um nerd totalmente desorganizado, desplanejado. As pessoas às vezes me veem, lêem os meus livros, vêem na TV e falam, esse cara nasceu planejado, eu nunca vou ser assim. Muito pelo contrário, eu nasci completamente torto. Eu era o rei da urgência, não tinha planejamento para nada, não acreditava que podia me planejar e consegui mudar. Então esse é o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Né? O nerd deixar de ser totalmente desorganizado e começar a me planejar. Mas contando um pouquinho desse meu sonho, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu vim com meu pai para São Paulo, eu sou de Santos, dá para ver pela minha cor bronzeada aqui, eu também adoro praia.
E aí eu fui numa empresa de computadores, olhei aquela empresa, falei, caramba, que animal. Falei, pai, um dia eu vou ter uma empresa cheia de computadores. Eu falei pro dono da loja, tio, um dia eu vou ter uma empresa igual a sua, cheia de computadores. Eu não sei por que cargas d'água, eu fiquei com essa ideia maluca na minha cabeça, a minha infância inteira. Foi o meu sonho de infância. Eu ia dormir, eu pensava na minha empresa, nos clientes, discutindo e tal. Eu não sei por quê. Todo mundo perguntava, por que você com 6 para 7 anos teve essa ideia? Não sei, por causa daquela empresa, daquela visita. Eu um dia sonhei em ter um negócio desse. E aí a minha infância inteira foi convencer os meus amigos a abrir uma empresa comigo. Mas ninguém queria abrir uma empresa com moleque de 9, 10, 11 anos. E aí quando eu tinha uns 9 para 10 anos, eu comecei a fazer uns joguinhos no meu computador e vendia para umas revistas e tal. Eu comecei a ganhar uma grana com isso. E aí que eu estimulei mesmo a ter o raio da empresa. Mas ninguém queria ser meu sócio. Aí quando eu tinha uns 12 anos, eu vi um anúncio da Microsoft, que estava há alguns anos aqui no Brasil, poucos ainda, e estava procurando, começando a lançar uma certificação mundial que eles tinham e tal. E aí eu falei, caramba, se eu passar nessa prova da Microsoft, as pessoas vão dar crédito para abrir empresa comigo, pensei eu na minha ignorância infantil. E liguei para a Microsoft, por favor, queria fazer a prova e tal. A moça, pois não, qual é o seu nome, Christian Barbosa? Assim, quantos você tem? Eu falei, eu tenho 12. Assim, não dá, só para maior de 21. Naquela época, o Centro Drake, eles tinham algumas restrições, nem sei porquê, mas não deixaram fazer a prova. Eu ligava várias vezes, não tinha jeito. Às vezes, quando ele perguntava, qual é o seu nome, Christian Barbosa? Assim, quantos você tem? Aí eu falava, vamos fazer 13. Ela assim, não dá, só para maior de 21. E não deixaram. Aí eu peguei minha mãe, que falava inglês fluente, e falei, mãe, liga para mim lá para a Microsoft, nos Estados Unidos, tal. Quem sabe lá eles deixam fazer a prova. A minha mãe falou, você tá louco, moleque. Eu ligava para lá, passava vergonha por tua causa, e esquece. Naquela época não tinha internet. E aí eu sou um cara chato, vocês vão ver nessa hora. E eu enchi tanto o saco da minha mãe que ela acabou ligando para a Microsoft, conseguiu falar com uma moça lá na área de recursos humanos. E essa moça conseguiu uma autorização para fazer a prova. Eu falei assim, tá bom, vai, eu vou conseguir uma autorização, apesar de que o nosso profissional mais jovem aqui naquela época tinha 20 e poucos anos, assim, não sei se vai virar, mas tá bom, fiquei com pena, ela ficou com pena da minha mãe, essa que foi a verdade. E aí veio a autorização, veio um livrão, assim, umas 1000 e poucas páginas em inglês. Eu odiava inglês, e a gente paga a língua, né, porque eu falei, eu não vou falar inglês na minha vida. E muito pelo contrário, o inglês hoje é essencial para quem seja pequena, micro, média empresa, o mundo hoje é global com a internet. E eu odiava inglês, e eu vi aquele livro, 1000 páginas, folhei o livro. Aí eu olhei para minha mãe, ela olhou para o livro, ela folheou o livro também e falou assim, nem pensar que eu vou ler esse negócio com você. Toma aqui um dicionário de inglês e eu vou tirando as suas dúvidas. Eu estava na 7ª série naquela época. E aí eu comecei a estudar aquele negócio, 2 meses e meio depois eu fiz a prova, passei. Aí me tornei um dos profissionais mais jovens do mundo, da Microsoft naquela época. E aí a Microsoft me convidou para trabalhar lá, em Redmond, Washington. Aí eu não quis ficar lá porque eu queria abrir a minha empresa, quis realmente ter o meu negócio. E todo mundo falou, você é maluco, vai para a Microsoft, fica lá trabalhando. Eu falei, pô, Microsoft é animal, tem um monte de computadores, mas pô, sou no Bill Gates, eu queria ter minha própria empresa de computadores. E aí comecei a falar para todo mundo, vamos abrir empresa, ninguém queria ser meu sócio. Aí tive que apelar para o patrocínio. Eu falei, pai, tu vai ter que ser meu sócio. Mas ele falou, nem pensar, não tenho nada de informática, tal, sou publicitário, tudo bicho grilo, tal. Eu falei, não, pai, eu quero uma empresa, tal, não sei o quê. E aí não teve jeito. Ele teve que abrir a minha primeira empresa, que nasceu quando eu tinha 14 para 15 anos, quando saiu na junta, que foi a Blue Eagle. A Blue Eagle era uma empresa que só funcionava de tarde e tinha só um telefone, porque eu estudava de manhã. Então, de manhã eu deixava o telefone fora do gancho, de tarde eu atendia, Blue Eagle, boa tarde, as pessoas falavam, pô, você estava ocupado de manhã? Eu falava, desculpa, era demanda. Eu falava o quê? O pai de marketing falava isso. E aí aconteceu que, o primeiro ano da empresa foi meio nulo, mas no segundo ano veio umas oportunidades de internet. Teve um grande amigo, acho que a gente tem que ser grato no mundo, eu sou grato a ele, que é o Marco Santini, pessoal da Grupo Tribuna de Santos, que é a Globo, tem jornal, rádio, TV. Ele foi o único cara que, quando eu tinha 15 anos, acreditou. Falou o seguinte, olha, a Tribuna quer ser o primeiro portal da América Latina a ter esse conceito de notícias diárias na internet. Sabe fazer isso? Aí eu falei, sei. Ele assim, então é o seguinte, você vai apresentar para o conselho esse projeto. E eu lá sabia o que era internet. Eu lembro que eu vim aqui na Livraria Cultura, com um amigo que está até hoje, Alexandre, e ele falou assim, você tem livro sobre internet? Aí ele falou assim, internet? Eu falei assim, vou ver. Achou 2 livros, eu falei, tá ótimo, li os livros, fiz o projeto, e o projeto rodou, funcionou. E a Tribuna foi o primeiro portal, realmente, da América Latina a ter esse conceito de notícias. E aí a minha empresa era a única no país que sabia fazer isso. E aí eu acabei tendo uma demanda absurda para fazer portais, dos mais variados clientes aí, demandas. A minha empresa cresceu pra caramba. Quando eu estava com 18 para 19 anos, a gente é uma das maiores empresas de tecnologia web aqui do Brasil. E aí eu estava trabalhando demais, trabalhava uma média de 16, 18 horas por dia, de segunda a domingo, não tinha vida. Reprovei 2 anos na faculdade por causa de falta, que não tinha tempo, reuniões, tudo era urgente. A gente atendia as maiores empresas do Brasil e dava um problema, parava tudo. E isso começou a me prejudicar demais, empreendi demais e perdi minha saúde muito cedo. E aí eu comecei a ficar muito doente. Eu tinha vários piripaques por semana, diferentes. Eu ia no médico, sem brincadeira, acho que no mínimo a cada uns 10 dias eu ia no médico ver o que eu tinha. E eu ia tanto no médico que eu fiz uma planilha no Excel com a minha secretária, que era doença, sintoma, remédio e postologia. Que eu já olhava o que eu tinha, já tomava para... Só que só gravou.
eu comecei a ter um refluxo, esse refluxo virou uma gastrite, que virou uma gastrite erosiva, que depois acabou virando uma úlcera e no final se transformou num tumor. E quando eu fui fazer a biópsia, o médico olhou para minha cara e falou assim, meu, já vi muito cara com 50 anos como você tem, mas um moleque de 18 para 19 é a primeira vez na minha vida. Aí ele falou um negócio assim, ó, se puder te dar alguma dica, cara, muda esse teu estilo de vida. Faz um curso de yoga, meditação, gestão de tempo. E aí quando ele falou gestão de tempo, eu achei aquilo tão idiota, mas tão idiota. E eu comentei com a minha secretária, falei assim, puta, o médico falou de gestão de tempo. E aí ela me achou um curso de gestão de tempo, me enfiou naquele raio daquele curso. Eu falei, mas vou lá fazer curso de gestão de tempo. Ouvi um babaca falar 8 horas, não vai servir para nada. Muitos pensaram isso antes de vir aqui para a palestra, com certeza. E aí eu fui naquele raio daquele curso, e quando acabou o curso, ali eu vi a luz, falei, isso aqui vai salvar minha vida. E aí, como todo bom nerd, eu quis estudar o negócio. Acabei virando instrutor de várias consultorias desse assunto. Chegou um ponto que em 2003 para 2004 fiz uma pesquisa, toda a minha formação é matemática, gosto de números, estatística. E aí fiz uma pesquisa que comprovou que a gestão de tempo estava velha, ultrapassada e errada. E aí as consultorias que me apoiaram na época não gostaram da pesquisa e me descredenciaram, me abandonaram. E eu peguei essa pesquisa, acabei lançando um livro sobre isso. Esse livro tinha um software que ia junto para as pessoas, porque eu tinha que aplicar aquilo que eu estava falando. Obviamente, minha formação toda é computação, não dá para ser simplesmente teórico, motivacional. E esse software foi lançado em vários idiomas, acabou virando um grande sucesso. A gente alcançou mais de 3 milhões de licenças mundiais sobre esse produto. Acabei virando um dos maiores especialistas nesse assunto. Dedico minha vida hoje para estudar, aprofundar, fazer pesquisa, estudos matemáticos, fórmulas realmente para desenvolver o que fazer com relação a isso. Chegou um ponto que a minha empresa de tecnologia não queria mais me dedicar tanto à gestão desse negócio, queria me dedicar mais a esse negócio de tempo. Aí fiz a fusão com o meu maior cliente, que era a Popcom, que era do Washington Oliveto, do grupo da Prax. E aí fui sócio deles durante 3 anos, até que chegou um ponto que eu falei, não quero mais, quero me dedicar só à tríade. Todo mundo achava que eu era maluco. E aí, aqui eu estou falando para empreendedores, acho que todo empreendedor tem um pouco de maluco. E às vezes nessas horas é que a gente tem que parar para ver, será que é sonho, será que é um hobby, ou será que é um negócio viável, que realmente pode dar resultados? E aí a segunda pessoa que eu sou grata, minha esposa, porque eu lembro quando eu cheguei para ela um dia em casa, eu falei, ó, eu vou abandonar a Popcom, vou abandonar tudo e vou começar a tríade. Ela falou, você está maluco. Aí ela falou assim, é um livro, um software, o que você vai fazer? O software era grátis naquela época. Eu falei assim, mas eu sei, acho que pode dar certo. E ela apostou comigo e esse sonho acabou virando uma grande realidade. Hoje a gente é uma empresa, a gente está aqui no Brasil, estamos em Nova York, a gente é especialista em sistema de produtividade e colaboração. Esse software, que naquela época chamava Triad Software, hoje virou Neotriad, é uma das maiores bases no mundo de gestão de tempo e produtividade. A gente processa mais de 30 milhões de transações por mês de pessoas em mais de 100 países. Isso deu para mim hoje uma base estatística gigantesca para dizer o que realmente funciona e o que não funciona em produtividade. Não com velhos conceitos, como tinha antes na gestão de tempo, mas com base estatística mesmo. As pessoas que se planejam, por que dá certo o planejamento delas? E essas pessoas, por que não dá certo? Em N relações matemáticas e estatísticas. Se a pessoa seguir um certo padrão, ela começa a ter algum tipo de resultado diferente. Bem legal, isso deu para aprofundar. Eu falo para as pessoas, os meus livros de 2003, 2004, que era onde eu não tinha essa base estatística, queimem, porque agora a gente tem uma série de modelos diferentes, novos, que vão contra até com coisas que eu falava assim, porque a gestão de tempo evoluiu. Hoje a gente tem provas matemáticas sobre isso. Todo mundo está estressado hoje. Eu gosto de dizer que essa palavra estresse hoje é a palavra da moda. Né? Se você encontra alguém na rua que você não vê um tempo, e aí, como que você está? Primeiro ele vai falar que está correndo. Né? E aí, como está a vida? Ah, estou correndo, estou numa correria. Ou seja, todo mundo vira corredor, então é uma coisa muito errada com o mundo. As pessoas estão correndo, enquanto na verdade deveriam estar andando. Espero que você comece a andar. E se você falar, outra coisa que é muito comum também, as pessoas te encontram, e aí, como que você está? Ah, estou correndo, estou super estressado. Estufa o peito para falar que está estressado. Hoje virou chique dizer que você está estressado. Olha que coisa louca. Né? Você pergunta para uma mulher, e aí, como que você está? Está estressado? Ah, estou super estressado. E põe o cabelinho para trás. Pode reparar nisso. Porque o estresse virou moda, as pessoas associaram estresse com trabalho. E não precisa ser assim. A gente pode ter uma vida tranquila, a gente pode ter uma empresa tranquila, a gente pode ter vida. E não simplesmente estresse na nossa rotina. E se você inverte e fala assim, como que você está? Putz, estou super relaxado, estou tranquilo e tal. A pessoa pergunta, nossa, quebrou? Perdeu o emprego? Está de férias? Porque estresse e trabalho foram associados. E não deve ser assim, não precisa ser assim. Você pode mudar esse jogo. Olha só um empreendedor estressado. Olha o problema do empreendedor estressado. A equipe dele aí, tomando um café e tal.
tem gente que já está fazendo isso. Às vezes no banheiro, mas dá vontade de fazer isso. Eu vejo muito empreendedor assim, extremamente estressado, extremamente difícil, às vezes infeliz até. A empresa, quando começa, é um grande namoro. E depois, não vou dizer que vira um casamento, porque tem casamento que é muito bom, né? Mas ela acaba virando um pesadelo para muitos empreendedores. E não precisa, não deve ser assim. Eu acho que o empreendedor precisa ser um cara produtivo, ele precisa entender que ele pode ser uma pessoa diferente, ter mais tempo no dia a dia dele. O que eu quero dizer com um cara que é um empreendedor produtivo? Primeiro, é um cara que ele vai focar no importante mais do que ninguém. É um cara que tem que ter uma clareza muito grande do que realmente é importante para ele, para a empresa, para fazer bons negócios e o que não é importante para ele. E eu vou discutir bastante esse tema aí de focar no importante. Ele é um cara que trabalha suficiente. Existe um mito de que o empreendedor é aquele cara que trabalha demais. Isso não é uma verdade. Não é mesmo uma verdade. O empreendedor é aquele cara que trabalha o suficiente para fazer a empresa ter um resultado. É claro que talvez no primeiro ano, no segundo ano da empresa, talvez ele tenha que dar um pouco mais de empenho. Talvez seja que perder alguns sábados, alguns domingos para isso. Mas é durante um período. Não pode ser a vida inteira. Ele tem que limitar esse tipo de ações. Eu trabalhava demais. Hoje eu trabalho 10 horas por dia. Dá para fazer um monte de coisa. Dá para gerenciar a equipe. Hoje eu tenho a Tríade, tem uma holding, tem algumas pequenas empresas embaixo dela de investimento. Dá para fazer tudo. E não preciso mais trabalhar sábado e domingo, me matar ou ficar estressado por isso. Você sabendo usar melhor o tempo, sabendo o que é importante e o que não é. Então trabalhar o suficiente não é para trabalhar demais, não é para se matar. É trabalhar o essencial para fazer o teu negócio dar certo. No meu último livro com o Serbásio, o Mais Tempo, Mais Dinheiro, a gente desenvolveu um conceito de 3 ciclos, uma tríade também. Ciclo da sobrevivência, que são aquelas pessoas que simplesmente se conformaram, estão num conformismo e sobrevivem. Um ciclo da prosperidade, que são aquelas pessoas que estão evoluindo. Você vê ela hoje, daqui a 2 anos ela está diferente, daqui a 2 anos está muito mais diferente, está sempre evoluindo para cima. E nós temos um ciclo que é o ciclo da frustração, que é aquele ciclo que realmente faz com que você vá para baixo. Cada vez mais você está pior. Eu não tenho tempo, sem tempo eu acabo não aproveitando oportunidades, fico sem mais dinheiro, acabo tendo problema de saúde, que gasto dinheiro, que fico sem tempo. É um ciclo, só vai descendo. Então o empreendedor ele entende o seguinte, eu tenho que focar num ciclo de prosperidade, isso é uma espiral. Começo hoje, começo com mais tempo, começo a aproveitar oportunidades, fazer cursos, conhecer pessoas, fazer mais negócios, criar parcerias, isso gera mais faturamento, quando você vê, você está sempre evoluindo. E aí não para. E o interessante é quando você entra nessa espiral, você sempre sobe. Dificilmente você cai de novo para a frustração e para a sobrevivência. Você pode ter pequenos degraus para baixo, uma hora ou outra, mas você está sempre numa direção crescente, e não numa direção decrescente negativa. Isso é uma coisa essencial. O empreendedor, ele tem que ter tempo para empreender e viver. Porque ele virou empreendedor, ele não pode esquecer que ele tem filhos, que ele tem esposa, que ele tem família, que ele tem a própria saúde e a própria vida. Então isso tem que ser essencial no equilíbrio do empreendedor, de aprender e lidar com essas questões. Saber que ele tem que dividir tempo para essas pessoas também, até para aproveitar os resultados que ele está tendo financeiros na empresa. Porque muita gente, eu ouço isso, tem um amigo que tem uma empresa que está indo bala, está indo super bem. E eu falo, cara, você está se matando, Caio. Ele fala assim, não, eu estou criando uma reserva financeira para daqui a 5, 10 anos eu aproveitar. Eu falo, cara, desse ritmo, daqui a 5, 10 anos você está enterrado. Não tem jeito. Então, o que você quer? Né? O que a gente vai fazer com isso? Eu defendo que a gente tem que aproveitar o momento presente. Pô, tive resultado, comemore pequenas coisas com você, com a família. Isso ajuda você a ter mais energia. Isso é um conceito que eu achava que era errado. As pessoas falam assim, se você quer ter mais tempo, a primeira pessoa que você tem que dedicar é você mesmo. Coisas que você gosta, porque dedicando mais tempo para você, o que vai acontecer? Você vai ficar melhor, vai ter mais energia, mais pique, mais disposição, inclusive para dedicar a outras pessoas, para a sua própria empresa. Isso é um ciclo também positivo. Quando a gente está sem tempo, a primeira pessoa que a gente tira da nossa agenda, das nossas atribuições, quem é? Somos nós mesmos. A mulher que está sem tempo, eu aprendi muito num livro que eu escrevi para as mulheres, que eu paguei minha língua, eu não queria escrever esse livro, porque achei que não ia ser nada diferente, mas realmente tem muita diferença de gestão de tempo para as mulheres, 1 ano pesquisando isso, e eu vi isso muito claro, principalmente nas mulheres. A mulher às vezes está sem tempo, porque ela tem que atender a casa, a família, os filhos, tudo cai nas mulheres hoje, ela tem um nível de estresse maior do que nós homens. O que acontece? A primeira coisa que ela vai tirar da agenda é a unha, é o chá com as amigas, é ir no shopping, em função de outras urgências. Aí o que acontece? Ela fica mais estressada, fica mais nervosa e fica, por consequência, mais sem tempo. E as outras pessoas, elas acabam ficando também. Eu, quando ia fazer as entrevistas para esse livro das mulheres, eu ia para salão de beleza. Chegava na sexta-feira, por volta das 2, 3 da tarde, que é onde as mulheres já começavam a sair do escritório para fazer, e ficava entrevistando. Gente, o que eu aprendi nesse negócio? Acho que todo homem devia fazer um estágio de umas 2 semanas salão de beleza. É fantástico. Aquilo lá chama terapia em grupo, não é salão de beleza. Se a tua mulher está estressada, vai pro salão, manda ela pro salão, fica lá 2, 3 horas, volta outra. Aprendi muito. Uma coisa que eu aprendi é interessante, porque a nossa visão de homens, né?
E pode parecer babaca para as mulheres que eu vou falar, mas para mim, homem foi uma descoberta do século. Né? As mulheres têm um problema, usam tempo naquele problema. Quando nós homens temos um problema, o que a gente faz? A gente vai lá e resolve o problema. A mulher tem um problema, ela não resolve o problema, ela quer discutir o problema. Ela quer falar com um amigo, com um cabeleireiro, com o cara que vai lavar o cabelo, e no final o problema está resolvido. A gente dá solução, ela fica irritada se a gente dá solução. Conversa com ela sobre o problema, achei fantástico. Então, se a tua mulher está estressada, manda para o salão de beleza, você vai ver que volta a outra. E o empreendedor que tem resultados, que é um empreendedor produtivo, ele é um cara que entende o seguinte: eu tenho que parar de fazer certas coisas, eu não posso fazer tudo. Às vezes o empreendedor acha que ele é um super-herói e na empresa ele tem que tomar conta de tudo e não tem que tomar conta de tudo. O empreendedor tem que achar pessoas que ajudem ele a fazer essa empresa virar. Ele não precisa saber tudo sobre a empresa, não precisa saber de contabilidade, de direito, nada disso. Ache pessoas que façam isso por você. E libere o seu tempo para empreender, para ter novas ideias, para ficar com a mente fresca para isso. Então o empreendedor deveria fazer uma lista que eu chamo dos stops. O que eu deveria parar de fazer dentro da minha empresa? Já parou para pensar nisso? Faça uma lista. Chega hoje na empresa, fala, o que eu deveria parar de fazer na minha empresa? E faça uma lista de talvez 10, 15 coisas que você rotineiramente faz. E aí investiga, quem aqui na minha empresa pode fazer isso? Ah, talvez isso, fulano, fulano, fulano. A sua mente, às vezes reativa, vai fazer o quê? Não, ninguém pode fazer isso, só eu sou o cara. Aí tudo bem, fala, ok, vamos lá, passei, deixa a mente aliviar, fala assim, ok, de novo, quem pode fazer isso? Vai achar uma outra pessoa. Coisas estratégicas, definição de metas, coisas confidenciais, é claro que estão com você. Mas as outras coisas, a gente pode delegar e deve delegar. Como ter mais tempo na sua rotina? Como ter mais tempo no seu dia? Isso foi um aprendizado que eu evoluí ao longo dos anos. Porque eu achava que era uma só coisa ou não. É um conjunto de fatores. A primeira coisa para você ter mais tempo é o que eu chamo de mindset. Antigamente o pessoal falava de hábitos para você ter mais tempo. Ou de fazer mudanças na sua rotina. E não é isso. Para você ter mais tempo, a primeira coisa que você precisa mudar é a forma, o seu modelo mental. Mudando o seu modelo mental, a forma como o seu cérebro reage às suas demandas, a forma como o seu cérebro reage ou utiliza o seu tempo, a forma como o seu cérebro executa as suas atividades, você muda, por consequência, o uso do seu tempo, que por consequência afeta os seus hábitos, que por consequência afeta a sua rotina. Então, o nosso primeiro grande desafio é mudar o nosso mindset, o nosso modelo mental. E por isso que é difícil a gestão de tempo, não é uma coisa fácil. Por quê? Porque nós criamos um mindset nas últimas décadas da tua existência. E muito provavelmente pela nossa cultura latina, essa é uma coisa nossa latina, é bem diferente em outros países, nós criamos uma cultura, um mindset da última hora, o que eu chamo do mindset da urgência. O que é o mindset da urgência? A gente deixa a coisa para acontecer quando ela já está no final. E às vezes é tarde demais. Então às vezes você olha uma coisa na tua agenda, hoje é quarta, o negócio é para sexta, você fala, então na sexta eu faço. Só que talvez seja tarde demais. Eu defendo um mindset antecipado. Mudar o mindset. Se é para sexta-feira, na quarta tem que estar pronto. Se você se antecipar, e aí eu falo para as pessoas, no mínimo 2 dias, tem uma estatística toda por trás disso, o ideal é no mínimo 2 dias. Se você se antecipar no mínimo 2 dias, você fica mais tranquilo, fica mais relaxado, fica com mais disponibilidade para inovar, para criar espontaneidade. Se a gente está em cima da hora sempre, e a nossa mente é em cima da hora sempre, você vai estar sempre estressado, sempre sem tempo, sempre na urgência. Então mude o seu modelo mental. Eu vou falar mais como fazer esse tipo de mudança, que é uma coisa que eu tenho pesquisado muito nesses últimos anos. Mudança do mindset. E uma coisa interessante. Quem é pai aqui? Levanta a mão para eu saber. Os 70% aqui são pais. Quem não são pais tem algum tipo de sobrinho, primo, afilhado, enfim, algum tipo de criança. Repare como a nossa cultura é a mente da urgência. Você está criando os urgentinhos do amanhã. Os seus filhos e as suas filhas, eles são os urgentinhos do amanhã porque você é uma pessoa urgente. Olha só se não acontece isso. Vem o seu filho da escola e fala, mamãe, a professora pediu para comprar um livro paradidático para o mês que vem. Aí você olha, amorzinho, tem tempo, só no mês que vem. A gente vai no shopping e compra um dia desse. Aí passa o tempo, você está cheio de coisa e tal, não sei o quê. Dá 4 dias antes da prova do livro paradidático. Mamãe, a prova é para depois de amanhã. Todo mundo já leu o livro, só eu que não li. Aí o que acontece? Ai, filho, esqueci, estou cheio de coisa na cabeça. Pega a criança, pega o carro, vai no shopping comprar o livrinho. Não é verdade? O que acontece? A sua filha, o seu filho, olha, nossa, meu pai, minha mãe, meus heróis, fazem tudo na última hora. Então vou fazer na última hora também. Vou estudar na última hora, vou tomar banho na última hora, vou fazer a mala na última hora. E o que a gente faz? A gente cria essa cultura do mindset da urgência dentro da nossa casa, sem a gente reparar. Porque a gente é o exemplo que os nossos filhos vão ser no amanhã. Então a gente fazendo isso, a gente está estimulando também esse mindset na urgência deles. É simples assim. Se você mudar o seu mindset, você muda com relação aos seus filhos, eles começam a se antecipar. Isso é que é gostoso de ver. Ah, a prova é para quarta-feira? Pô, hoje eu já tenho que estudar, hoje eu já tenho que saber a matéria.
Legal, você está criando uma criança um pouco mais antecipada. E não estou falando de nada de questão de ser neurótico, não. Estamos falando de antecipação, não de neurose. Né? Vamos dar a prova para o mês que vem, está estudando? Não, não é isso. Relaxar, mas está mais tranquilo com relação às suas demandas. Começando a mudar o mindset, a gente precisa classificar e entender o nosso tempo. E aí eu vou trazer para vocês daqui a pouco o conceito da tríade. Como classificar o tempo de uma forma consistente. Depois tem que ter método. Você precisa de um método para gerenciar o seu tempo. E as pessoas não gostam da palavra método. Ah, método é chato, método me ingesta, o cara vai me obrigar a usar uma agenda. E nada disso. O método tem que ser espontâneo, flexível, precisa te ajudar a fazer você a ter alegria, felicidade na sua rotina, usar bem o seu tempo. Como eu digo, viver o seu tempo com sabedoria. E a sua vida só funciona porque você já é um conjunto de métodos. Você tem um método para dirigir, um método para trabalhar, um método para estudar. Já tem um método empírico também para gerenciar o seu tempo, que talvez não seja o método adequado. Então, o que a gente faz é mudar o seu método, que vai apoiar a classificação do tempo, que vai apoiar a mudança do mindset. Depois você precisa de ferramenta. Precisa de ferramenta. No começo eu achava que não precisava, mas hoje eu vejo que é essencial. Principalmente nessa era de trabalhadores de conhecimento que estamos, como o Drucker cunhou. Precisa ter uma ferramenta. Pode ser um simples caderno? Pode, claro que pode. Nós temos pessoas ainda tradicionais, que gostam de um caderno e uma caneta, sem problema nenhum. Mas pode ser um software também voltado para isso. Pode ser um Outlook, pode ser um iPad, pode ser o que for. iPad não. Tirando o iPad. Eu sou aquele cara que defende a Microsoft pra caramba. Eu vestia a cueca da Microsoft, se deixasse. Então eu tenho a certeza que o Steve Jobs talvez seja o anticristo. Olha. Sei lá, o bicho está dominando o mundo aí, enfim. E o iPad está mudando o mundo, inclusive a produtividade. Essa questão do iPad, esse lançamento do iPad, esse conceito iPad, entre aspas, aí, vai mudar pra caramba a forma como as pessoas utilizam o seu tempo. Inclusive a questão das agendas de papel, os planners, isso vai deixar de existir. Né? Você pega hoje adolescentes com seus... E-mail vai deixar de existir. Né? Graças a Deus, em 10 anos, no máximo o e-mail já acabou. Vários consórcios estão falando sobre isso. Eu tenho insistido nisso. Então hoje, se você pegar uma criança com seus 12, 14 anos de idade, né? Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 5 anos. Esse é o segundo milagre da minha vida, porque eu era nerd, feio e deixei de ser virgem. Então, se eu conseguir, você também pode conseguir. Se você não está usando por falta de tempo, também há esperança para você. Aliás, saiu uma pesquisa fantástica, eu fui até na TV falar sobre isso. Universidade de Bristol, seríssima pesquisa. Quem aqui gostaria de diminuir em 50% a chance de ter um AVC ou de ter um infarto? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, né? 50%, gente, a proporção é muito grande. E super simples de fazer isso. Você pode salvar a sua esposa, você pode salvar o seu marido. Se você tiver, 2 a 3 orgasmos por semana, olha que coisa sábia. Ou seja, se você tiver 2 a 3 orgasmos por semana, 50% a menos de chance de ter um AVC. Então, empreendedora, ajude a sua esposa a ter menos problemas de saúde. Dê mais orgasmos para ela. E se você não está com tempo para fazer isso, terceirize. Acha alguém vai fazer isso para você. Dê logo, não tem problema. Mas salve a vida de uma pobre mortal. E por último, a gente precisa de persistência. O que a gente sabe hoje em gestão de tempo, antigamente o pessoal falava assim, precisa de 21 dias para criar ou mudar o hábito. E na verdade, em gestão de tempo, os 21 dias é quando o pessoal costuma desistir. O pessoal desiste da segunda para a terceira semana a manutenção do hábito. Quando que a manutenção desse modelo mental, né, por causa daquela questão antiga do hábito? Quando a gente está falando de um novo mindset, quando a gente começa a dar resultado? Começa a dar resultado da quinta para a sexta semana. Da sexta para a sétima é que a coisa começa a dar resultado no dia a dia. Ou seja, não é do dia para a noite. Só que as pessoas estão o quê? Imediatistas. A gente quer resultado agora. Eu vou na palestra agora, à tarde eu já vou ter mais 3 horas a mais. E não dá. Né? O dia de 30 horas não tem como fazer. Né? Tem cliente de banco aí que consegue. Tem banco de 30 horas aí que o Washington criou, mas não dá para fazer isso. Então a gente precisa ter persistência, manutenção. Por isso que eu falo que não é acreditar, experimentar, praticar de forma consistente. Bem, vamos falar sobre alguns desses assuntos. Primeiro, sobre a classificação do tempo. Primeiro, vamos entender que o tempo é uma tríade. A antiga gestão do tempo falava que o tempo era uma matriz, importante e urgente, importante e não urgente. Eu sempre usei esses conceitos nos cursos que eu dava. Mas isso é um grande engano. Primeiro porque o número 3 é a coisa mais relacionada ao tempo que existe. Nós temos 3 ponteiros no relógio, não são à toa, 3 períodos temporais, passado, presente e futuro, manhã, tarde e noite. Graças ao número 3 que vocês conseguem ver horas e datas dentro de computadores, em banco de dados. Enfim, tem N relações físicas, matemáticas do 3 com o tempo. Então, se o tempo é uma tríade, nós temos 3 esferas nessa tríade. 3 esferas que não se misturam uma com a outra. A primeira, obviamente, é a esfera do importante. O que é importante, então? Importante é um antigo ritual que os gregos usavam. Tem várias definições históricas sobre isso. Mas que significava ter tempo com coisas que traziam resultado. Então, importantes, a gente usar o sentido original da palavra, são coisas que
para você vão trazer sempre um resultado, são coisas que você tem tempo para fazer, são coisas que te dão prazer na execução, são coisas que você sabe que vão ajudar a sua empresa, você, a sua vida, a evoluir na direção das suas metas. Ponto. Isso é importante. Tem tempo, tem resultados, e é uma coisa que te agrega valor, é uma coisa que você gosta. Quando você fala de tempo com relação à equipe, é uma equipe que vai estar focada, uma equipe que tem mais tempo no importante. É uma equipe que tem resultados, que está trazendo resultados no nosso dia a dia. E urgente, que é obviamente a segunda esfera. Urgente vem do latim, de uma palavrinha chamada urgis, que na tradução literal para o inglês significava mandatório, necessário, imediato de ser feito. Ou seja, no urgente o tempo acabou, o tempo está esgotado, o tempo está limitado. A pressão para você fazer aquilo naquele momento, ou vai te trazer um grande problema. O urgente traz resultados? Sim, às vezes traz, mas nem sempre traz resultados, às vezes só traz estresse junto com ele. Ou seja, pela própria definição das palavras, uma atividade nunca poderia ter sido classificada como importante e urgente simultaneamente. Ou ela é importante, tem tempo, está tranquilo, você vai trazer resultados, ou ela é urgente. Está na pressão, está estressado, tem que fazer naquele momento. O importante você pode esperar 1 hora, 2 horas, 1 semana, 1 mês para fazer isso. O urgente tem que fazer naquele momento. Tem pressão, tem estresse, tem gente te cobrando. Quando você separa essas duas esferas, você tem uma clareza muito maior de como efetivamente você e sua equipe estão utilizando o seu tempo. Se você conseguir classificar exatamente o que é urgente e o que é importante na empresa, você consegue até criar alternativas para a redução das urgências. Porque hoje nós criamos máquinas nas nossas empresas. Nós criamos máquinas de solução das urgências. O que acontece? Tem uma urgência, o que a pessoa faz? Vai lá, resolve a urgência e está pronta para outra. E a gente só fica fazendo o quê? Resolvendo urgências. E nós viramos o quê? Super-heróis e não bombeiros. Muita gente vai assim, o bombeiro fica apagando incêndio. Muito pelo contrário. Tive a oportunidade de atender um pessoal de bombeiros de Brasília e um dos comandantes falou o seguinte, nunca mais fale que bombeiro é o cara da urgência, porque nós não somos. Apenas 30% do tempo dos bombeiros é voltado para apagar incêndios realmente. E os outros 70% são voltados para preparação, prevenção e nas escolas e tudo mais. Ele falou assim, aqui a gente trabalha onde? No importante, para que não vire urgente. E é isso que a gente deveria fazer. Os bombeiros têm o quê? Um mindset antecipado. Fantástico, achei isso. Vi da boca do comandante. Achei bem legal, ou seja, a gente precisa mudar essa nossa forma de pensar com relação ao urgente também. E ajudar as pessoas a ter menos urgentes. Fazendo o quê? Aprendendo com ele. Se você for parar para ver as coisas urgentes que acontecem na sua empresa, boa parte das suas urgências foram erros de comunicação, falha de processo, esquecimentos, deixado para a última hora, coisas assim. Talvez as coisas urgentes da sua empresa um dia já foram importantes, mas pela negligência, pela deixar para depois, por falhas, por erros, se tornam urgentes para a última hora. A gente tem uma estatística hoje muito interessante, que 77% das urgências de qualquer tipo de empresa, de qualquer negócio, de qualquer tamanho, poderiam ser reduzidas ou eliminadas. De que forma? Planejamento, preparação, prevenção. Só que as pessoas atuam sempre na urgência e gostam disso. E pior, são valorizadas por isso. Eu tenho usado sempre uma analogia que as empresas gostam de valorizar a urgente. Quando acontece uma urgência na sua empresa, vai lá, alguém resolve. Aí quando o cara volta da urgência resolvida, o que ele virou perante os colegas? O cara, o herói, né? O gerente vai lá e parabeniza. Putz, você é o cara, parabéns por resolver esse problema, não sei o quê, na hora H você apareceu. O estagiário olha e pensa, nossa, um dia eu quero ser que nem ele. Todo mundo quer ser o cara, porque ele é o herói. O que a gente está fazendo inconscientemente com essa pessoa? Valorizando o urgente dele. Já tem outra pessoa no escritório, na empresa, que o cara chega no horário e sai no horário. O cara não tem urgências, planeja tal, às vezes tá lá, nunca tem nada para fazer. Muito raro ele ter uma urgência. Aí o cara está saindo às 6 horas, o cara conseguiu fechar o mico e ir embora. O que você pensa? Que vagabundo. Né? Não está vestindo a camisa da empresa, né? Preciso demitir esse cara, que safado, não sei o quê. Ou seja, inconscientemente, o que vocês estão fazendo? Valorizando o cara que fica até a última hora na urgência, até mais tarde, consumindo hora extra, ou o cara que se planeja, que sai no horário, que foca no importante? As empresas, os empreendedores valorizam o urgente, e é por isso que as pessoas fazem urgente, por isso que as empresas são urgentes, porque isso está no mindset corporativo. Porque urgente é que me dá reconhecimento, promoção, que me dá mais dinheiro. O importante é mal visto hoje dentro das companhias. E aí precisa a gente mudar, precisa balancear isso. Precisa ser criadas estratégias para valorização do importante e para estratégias de redução de urgente também. Muda o paradigma. Então, uma equipe que tem muito urgente vai ser uma equipe reativa, uma equipe estressada, uma equipe que realmente você parece que passa uma atividade, parece que eles vão te morder. E aí a gente tem que entender claramente a diferença entre comportamento e competência. Às vezes você contrata pessoas extremamente competentes, que geram resultados, mas com tanta urgência da empresa, chega um momento que essa equipe fica contaminada, fica reativa. Você passa a tarefa, parece que eles vão te morder, você fica até com medo de ir lá, manda e-mail para os caras. Por que isso? Eles são pessoas competentes se comportando de forma errada, porque as urgências estão contaminando a forma produtiva dessas pessoas. Então a forma como eles utilizam o tempo deles afeta o seu estado emocional, afeta o seu comportamento e, por consequência, o resultado da empresa.
E a terceira esfera é o que eu chamo de circunstancial. Circunstancial, diferente das outras duas esferas, é desperdício total de tempo. Coisas que não vão levar a nada. Jogar tempo e dinheiro no lixo. Uma equipe que tem muito circunstancial é uma equipe desperdiçada. Você faz e não sai no lugar. Simplesmente jogando e queimando dinheiro à toa. Quem quiser depois tem no nosso site, pode fazer o teste da tríade, ver percentualmente como que você está aí com relação a isso. A gente aqui no Brasil já passamos quase 100 mil testes. A gente tem um perfil muito claro de como que o brasileiro usa o tempo dele. E a gente sabe hoje que o brasileiro ele usa o tempo focado na urgência. O brasileiro é um povo da última hora, nós somos uma cultura da urgência e não precisamos ser assim. A gente pode mudar isso como outros países fazem. Mantendo a esfera do importante como prioritária para o empreendedor, o que seria então importante para o empreendedor no dia a dia da empresa? Primeiro, ele administrar o próprio tempo dele, para ter tempo de vida, para ter saúde, para ter energia, disposição, para ajudar a empresa a crescer e dar os próximos passos. Todo empreendedor deveria ser um PhD em gestão de tempo, deveria entender, deveria procurar ler sobre isso, usar ferramentas que ajudem ele a ter mais tempo, para não matar a equipe dele. Porque líderes urgentes criam equipes urgentes. Isso é o que eu mais vejo. Eu trabalho com grandes presidentes de empresas e vejo, os grandes CEOs de grandes companhias, às vezes 10, 15 mil funcionários, são caras que às vezes têm um perfil de urgência. Você desce a escada inteira administrativa são urgentes, os diretores vão ser urgentes, os vice-presidentes são urgentes, o pessoal que está lá embaixo é urgente. Agora, você pega um presidente, pega um diretor, um empreendedor, que ele é um cara focado no importante, que sabe dar tempo, que é um cara que se planeja melhor. A empresa muda o perfil também. Então, cuidado, o perfil da sua empresa é o seu perfil. O perfil dos seus filhos é o seu perfil. Nós criamos o que a gente é. Então, cuidado com isso. Pense um pouquinho sobre o seu próprio tempo. Segundo, todo empreendedor deveria gastar um tempo para fazer o seu plano de negócio. Né? Uma palavrinha... e não aquele plano de negócio chato, pelo amor de Deus. Não me abre um Word e fica escrevendo, concorrente. Não é isso que eu estou falando de plano de negócio. Quando eu falo de plano de negócio, é um plano de negócio orientativo para você e para a sua equipe. Às vezes o empreendedor se preocupa demais com o plano de negócio formal e não precisa disso. Tem que ser um plano de negócios, eu recomendo o seguinte, faça um plano de negócios anual para mostrar para a tua equipe, com uma visão de 3 anos para frente. Não precisa enrolar muita linguiça. É você definir quem você é, o que você quer, para onde vai, as metas claras para todo mundo saber e como que você vai alcançar esses objetivos. Criar pontos de controle. Eu todo ano faço com a minha equipe da Tríade um PowerPoint que tem mais ou menos uns 20 slides que dá toda a estratégia da empresa. O que a gente é, o que a gente não é, o que transforma a nossa empresa numa empresa única, como que a gente vai conseguir atingir nossos objetivos. É o suficiente, mas é dever do empreendedor fazer isso. Dar uma direção para o seu time, senão a gente acaba gastando muito tempo com coisas que não tem nada a ver. Já falei um pouquinho sobre essa questão de delegar com o tempo, né? E de administração do seu próprio tempo. O empreendedor ele deveria parar um pouquinho para não delegar em cima da hora. Eu vejo muitas pessoas que gostam da última hora, de pegar e falar assim, isso aqui eu vou segurar a minha equipe, porque eu vou dar para eles quando estiver perto de acontecer, porque aí eu dou mais adrenalina nos caras. Não é isso, não precisa fazer isso. Quanta gente faz isso? Delegue com o tempo. Pessoal, estou te passando uma tarefa que para daqui a uma semana. Os caras vão olhar e falar, nossa, o que está acontecendo? Muda isso. Isso é bacana de acontecer. Ou, delega a tarefa e fala assim, bem, eu estou delegando essa tarefa, vamos guardar aí num log, em algum lugar, para a gente priorizar mais para frente e fazer uma reunião de priorização semanal. Então isso é bacana, você começa a envolver o time em estratégias de produtividade e não em estratégias de correria, como muita gente faz. Isso cria o senso de importância que a gente tanto precisa e reduz o senso de urgência que as pessoas têm. Hoje se fala muito do senso de urgência, eu sou contra o senso de urgência. Vamos implantar o senso de importância, colocar as prioridades, aquilo que é importante de verdade ser feito no tempo certo e no time correto. Falando um pouquinho sobre mindset. Eu sempre falo que o seu pior inimigo com relação ao seu tempo é você mesmo. A forma como o seu cérebro trabalha com relação a você. E eu faço uma analogia muito clara para as pessoas sobre isso. O seu pior inimigo é o seu cérebro e, na verdade, não é nem o seu cérebro, são as vozes que ele escuta. Você não tem tempo porque você é um micro Chico Xavier. Você ouve vozes na sua rotina. A coisa mais verdadeira que acontece. Você está lá, concentrado, numa planilha, num PowerPoint, fazendo alguma coisa, daqui a pouco começa na sua cabeça. Não posso esquecer de fazer isso. Não esquece de fazer isso outro. Não esquece de ligar para fulano. Vocês não ouvem vozes? Você ouve vozes na sua rotina. E são essas vozes que fazem você não ter tempo. Por que acontece? A voz fala, você faz o quê? Multitarefa. Fica multitarefando. Faz uma coisa, faz outra. E a multitarefa faz você perder tempo. Existem mais de 30 institutos que eu poderia citar aqui para vocês, faculdades americanas, do MIT, a Universidade de Maryland, várias universidades, estudos científicos que comprovaram nenhum ser humano, nem a geração Y, que é metida a dizer que é multitarefa, eu sou Y, não somos multitarefas, nem a geração Y é multitarefa. Todos somos seres humanos monotarefas. Geração Z, outros 500. Crianças que nasceram a partir de 2000. Essas crianças, existem estudos em andamento não conclusivos que estão dizendo. Esse pessoalzinho aí, muito provavelmente eles vão conseguir realmente... Existe uma mudança até cerebral em estudo
que está acontecendo com essas crianças, que está permitindo fazer várias coisas simultâneas. Mas nós, de Y para baixo, nós não somos multitarefa, somos monotarefa. O que as pesquisas indicam? A média desses institutos todos. Quando você multitarefa, você perde de 20% a 30% a mais de tempo do que se você não multitarefasse. Eu quero dizer com isso, se você trabalha 10 horas, alternando entre tarefas, você monotarefando, você levaria 8 horas para fazer a mesma coisa. Simplesmente assim, sem diferença nenhuma na sua rotina. Então você ouve essas vozes que fazem você fazer multitarefa. E a gente não é. As mulheres estão me dando torto agora. Ai, mas eu sou mulher, eu sou multitarefa. Que invejoso. Não é assim. Até o seguinte, biologicamente, a mulher ela consegue fazer duas coisas simultaneamente. A mulher consegue estar viva e estar grávida. Né? Não tem problema nenhum. A mulher consegue dirigir um carro, falar no celular, comer biscoito, passar batom e o carro anda para frente, mas está andando. Impressionante. Agora, nós homens não, gente. O homem é mono, tarefa total. Né? A realidade masculina, vamos abrir aqui para a mulherada. Está no banheiro, está no mictório lá concentrado. Aí chega um amigo. E aí, tudo bem? Tudo, beleza? Como é que vai? Aí volta. O homem não consegue falar e fazer xixi. Ou ele fala xixi ou ele fala. Não dá, nós somos mono, tarefa. E aí as mulheres não entendem isso. Ela chega em casa, faz isso, faz isso. Não dá, gente. Mulheres, peguem leve com a gente é mono. Não tem como. Né? Aí a mulher, olha só, o homem está lá, na hora H, concentrado, ajudando a mulher a ter menos AVC. Aí está lá, concentradíssimo, já está difícil a concentração. Aí vem a mulher e fala, ai amor, faz um favor para mim, fala umas besteirinhas para ver se eu consigo. Não rola. Ou ele faz, ele fala besteira. Tem como? As duas coisas não dá. Só uns nerds superpoderosos aí que conseguem, mas não é todo mundo assim não. Ou seja, nós somos monotarefas, não tenta multitarefar no teu dia. Então o que você faz para tirar as vozes da cabeça? Faz duas coisas. Ou vai no psiquiatra, ele te dá 2 tarjinhas pretas por dia, você não vai mais ouvir vozes. Você vai ver gnomo no meio da empresa, mas vozes você não vai mais ver. Ou você faz o que eu chamo de sessão de descarrego, que é o quê? Tirar as vozes da sua mente, retreinando o seu cérebro a descarregar essas demandas em alguma ferramenta. E é por isso que demora 6 a 7 semanas, porque o seu cérebro foi treinado por você durante décadas a ficar te lembrando. Então você faz por lembretes. E a memória não foi feita para executar atividades, a memória foi feita para um monte de outras coisas. Para você estudar, para você criar, para você inovar. A não ser que você seja um campeão de memória, como meu amigo Renato Alves, você, tirando o Renato Alves, que é o maior campeão de memória aqui do Brasil, você não pode usar a sua memória para administrar o seu tempo. Você tem que confiar na ferramenta, no seu caderno, na sua agenda, no software online. Senão o seu cérebro te lembra, você multitarefa e você perde o controle da sua agenda e das suas atividades. Mesma coisa com o seu time. Eles guardam na cabeça o que você falou, não fazem, você lembra aquele negócio, virou urgente para você, virou urgente para ele, vira aquele caos na empresa. Então é tudo por questão das vozes. As vozes dominam as empresas, os países e tudo mais. Então a gente tem que aprender a controlar essas vozes. De que forma? Criando um mindset. Quando a voz surgir, fala, peraí, voz, eu vou fazer o seguinte, vou escrever você, vou anotar na minha agenda, no meu caderno, e aí eu te priorizo numa sequência do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer. E aí você dá uma prioridade para isso dentro do seu dia. Até você pode parar para atender uma urgência iminente que a voz te trouxe de alguma coisa. Tudo bem, desde que você termine a urgência que chegou e depois retome a sua outra atividade. Mas você já começa a disciplinar o seu cérebro a fazer isso. E quando você vai ver, daqui a 6, 7 semanas, o seu cérebro está repensando as coisas. Ele está mudando a forma como ele atua com relação às demandas. E o mais interessante, você não vai mais ouvir vozes. Talvez te dê saudade das vozes. Aí você liga para o CVV e está tudo resolvido. Mas tirando isso, você fica mais tranquilo, a mente mais plana, a mente mais criativa para você criar. Bem, falei um pouquinho de mindset, falei um pouquinho de classificação do tempo, vamos falar de método, né? Eu defendo o método Triad, que nasceu naquela pesquisa que eu falei para vocês. A gente na Triad constantemente estamos fazendo essa pesquisa anualmente para ver o que a gente tem de novo em termos de gestão de tempo. Porque um dia eu vi que a gestão de tempo estava errada, ultrapassada, e eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia deixar isso acontecer. Então eu mudo sim, às vezes existem conceitos ou métodos matemáticos que a gente altera em função de novidades do que as pessoas estão fazendo, ou de culturas diferentes que trazem bons ensinamentos para a gente. Então legal esse conceito de estatística. No método Triad, a gente tem 5 áreas para ajudar uma pessoa, uma empresa, uma equipe a ter mais tempo. Quando eu comecei, isso era usado só para a pessoa. Hoje, milhares de empresas usam isso para gerenciar as suas equipes, gerenciar as suas turmas. É muito interessante a forma como você pode aplicar o mesmo método, seja para a equipe, seja para uma organização, seja apenas para nível pessoal. A primeira fase desse método é o que eu chamo de identidade, ou descobrir aquilo que é realmente importante para você. Se você não tem clareza do que é importante, com certeza você vai gastar seu tempo à toa. E quando eu falo de definir o que é importante, no caso do empreendedor, significa definir o que são as prioridades de verdade do time. Significa definir de verdade qual é a estratégia do time, para onde que ele vai esse time. O que transforma a sua empresa numa empresa única. Porque hoje o mercado está muito similar. Você pegar os concorrentes, são muito parecidos um com o outro.
E aí, às vezes, o preço é uma diferenciação que às vezes já não vale mais tanto a pena. Então, o cliente tem que pensar o seguinte, por que eu compro naquela empresa? O que faz aquela empresa ser única para mim, que faz eu voltar lá a todo momento e não ir em outra empresa? Isso faz a diferença. Isso faz, e isso é uma coisa que o empreendedor precisa parar para pensar. De que forma é que eu posso transformar a minha empresa em uma empresa única, que vai fazer a diferença completa com relação a outros mercados. Isso significa o que é importante. Isso alinha toda a estratégia do grupo. Isso alinha até as prioridades. Por exemplo, a gente definiu que na tríade, o que transforma a nossa empresa numa empresa única, com relação a qualquer concorrente que tenha gestão de tempo, gestão de projetos, é que nós ajudamos efetivamente as empresas e pessoas a utilizarem melhor o seu tempo em função de todas as demandas que eles têm. Então, quando a gente vai desenvolver um software, vai desenvolver uma solução, um produto, a gente não vai desenvolver um software com uma característica de software como tem um project ou qualquer outra coisa. A gente vai desenvolver uma característica que ajude a pessoa na sua execução a ter mais tempo. Ponto. Então, o cara que pegar um produto nosso vai ter a certeza do seguinte, pô, eles estão pensando alguma forma que vai me ajudar a ser mais produtivo lá na ponta. Acabou. É diferente de um posicionamento de uma empresa que gerencia projetos, por exemplo, que simplesmente está focada na questão do projeto. A gente está focado em você fazer efetivamente o tempo no projeto. Empresa única, o que muda a sua empresa? A partir do momento que eu tenho clareza do que é importante, e aí sim a gente pode definir metas e objetivos. Eu defendo que a gestão de tempo tem o dever, e mais do que o dever, a obrigação de ajudar a sua equipe e você a atingir objetivos. Nós somos seres humanos e estamos sempre em busca de algo. Alguma coisa que você quer realizar, um objetivo financeiro, espiritual, emocional. A empresa tem suas metas. E metas é uma ciência hoje. As empresas erram demais no planejamento e na execução de suas metas, porque elas não sabem definir boas metas. Existe aí uma lacuna gigantesca entre uma meta bem feita e uma meta bem executada. E as pessoas não sabem fazer isso. As empresas não sabem fazer isso, em qualquer tipo e porte de empresa. Então a gente tem que parar para entender o que eu quero de verdade e como que eu faço isso que eu quero acontecer. E isso a partir depois que eu tenho uma identidade mais clara. Porque na vida pessoal, tem muita gente que define um monte de metas. Fazer isso, fazer aquilo outro. Aí começa muitas coisas e não termina nada. Por que isso acontece? Porque não há clareza do que é realmente importante. Então, se a identidade não está clara, eu não consigo fazer boas metas e fazer com que elas fluam. Então, eu defino o que eu quero de verdade, para aí sim mapear os meus objetivos. E tem toda uma estratégia de ciência por isso. A partir do momento que eu sei o que eu quero, sei para onde vou, eu preciso me planejar. E aí tem estratégias, ferramentas de planejamento que ajudam você a colocar essas duas coisas no teu dia a dia, na tua rotina, na tua semana, na tua agenda, no dia de hoje para ser priorizado, não planejado, como eu vou falar mais na frente. A quarta fase do método é a fase de organização. E no começo, quando eu falei sobre isso em 2002, 2003, estava começando a falar sobre organização e gestão de tempo, o pessoal criticava. Ah, você está misturando duas searas que não tem nada a ver. Organização e gestão de conhecimento é uma área que não tem nada a ver com gestão de tempo e produtividade. Mas muito pelo contrário. Hoje é impossível você ter mais tempo se você não tiver o seu ambiente organizado. As pesquisas mostram que uma pessoa gasta em média até 40 minutos por dia localizando e procurando informações que você já tem, mas que você não consegue recuperar. Porque você simplesmente esquece, ou porque o seu ambiente é desorganizado. É aquele e-mail que você guarda no Outlook, guarda no Notes, quando você precisa daquele e-mail você não consegue achar. E você culpa o Outlook, ai, Microsoft come meus e-mails. Não come. É você que não acha nas suas pastas lá. Aquele papelzinho solto que você perdeu com aquela anotação importante. Então a gente perde muito tempo hoje porque a gente não acha as informações que a gente mesmo guardou. Então a gente tem que ter uma estratégia para organizar o nosso ambiente, o nosso conhecimento e o nosso nível, que eu chamo de nível digital. Todas aquelas coisas que estão lógicas dentro de um computador. E a última fase é a execução, é o dia a dia, é a convergência a todas as outras fases. Saber priorizar, saber dizer não, saber delegar, saber como lidar com coisas que não estavam previstas, saber como criar uma estratégia eficiente de priorização dentro do meu time. E aí vamos discutir alguns desses pontos. Primeiro, sobre prioridades da entidade. Hoje, a verdade nas empresas, seja pequena, média, grande empresa, é que as pessoas e o seu time executam as prioridades a partir do quê? De gritos. Isso está errado. O que é grito? Tem dois clientes importantes na sua empresa, o mesmo nível de faturamento, tudo igual. Às vezes um cliente é um pouco maior, o faturamento é um pouco mais interessante para a empresa, outro é menos estratégico para a empresa. Mas os dois estão com problema, os dois estão gritando e ligam para o teu cara, lá, para o teu funcionário, e falam assim, meu, estou com um problema aqui, preciso que você faça uma coisa. O primeiro é bonzinho, fala nesse tom. O segundo liga e fala, meu, estou com um mega problema, estou começando a gritar, berrar e tudo mais. Qual que você acha que o teu cara vai fazer primeiro? O do bonzinho ou do cara que está nervoso gritando? Está berrando. Então a equipe, as empresas hoje, elas não têm prioridades, elas têm gritaria, elas executam por gritaria. Quem grita mais alto, quem grita primeiro é o que eu executo mais. Isso é errado. Porque às vezes eu estou executando coisas que não tem nada a ver com relação à estratégia da companhia. Então nós temos que parar o seguinte, para entender como que eu defino a minha matriz de prioridades aqui dentro, como que eu defino as prioridades do que realmente fazer. A sua equipe lá na ponta deve ser totalmente capaz de entender como definir o que é prioritário quando eles tiverem que definir isso, sem precisar de você. E como que isso é definido? Você tem que olhar primeiro para a tua estratégia, para as tuas metas, para a tua missão única, para a tua visão única, o que faz a tua empresa mudar.
E aí sim, a partir desses critérios, elaborar 3, 4 variáveis do que é realmente importante para a empresa naquele ano, naquele semestre. Quando a gente fala isso com relação a grandes empresas, a gente tem vários níveis. Tem as prioridades macros da companhia, você desce para os departamentos para chegar no tipo de equipe. 2, 3 níveis no máximo. Aqui um exemplo. Nós temos 3 clientes. O cliente A, o cliente B e o cliente C. Definimos a partir de estratégia, metas, objetivos, visão, missão, que existem 3 coisas importantes para esse ano em termos de prioridades. Rentabilidade, é uma coisa fundamental para essa empresa. Lucro e inovação. Podia ser qualquer outro. Market share, qualidade, seja o que for. Cada empresa tem o seu. Aqui é um exemplo. A gente classifica os clientes por relação a isso. Então, o cliente A, eu dou notas ponderadas. Por exemplo, rentabilidade é o mais importante, vai de 0 a 5, por exemplo. Lucro também o outro, que vai de 0 a 5. Inovação, deixa eu mudar um pouquinho, vai. Rentabilidade, aqui está com pesos parecidos. Rentabilidade, vamos dizer que é o maior, vai de 0 a 10. O lucro vai de 0 a 7. E inovação vai de 0 a 3, por exemplo, 0 a 5, como está aqui. Então aí a gente define médias ponderadas para isso. O que eu faço? Cliente A, ele me dá 5 de rentabilidade, 2 de lucro, não tem inovação nenhuma. Um total de 7 pontos. O meu cliente B, ele dá 5 para cada, dá 15. O meu cliente C dá 12 pontos se eu somar essas prioridades com relação a ele. Os 3 são com problema naquele momento. Qual que eu vou atender primeiro? O B. Porque ele é mais importante para quem? Para a empresa. Para a estratégia da empresa. E não para uma pessoa específica, para um amigo, para o cara crachá, seja para quem for. Aí eu estou fazendo a estratégia da minha empresa acontecer. Aí eu estou fazendo as minhas metas acontecerem em função do que é importante. E não em função das urgências, de quem grita ou do que está acontecendo na empresa. Isso não significa que eu vou deixar de atender os outros clientes. Mas como a gente só executa uma coisa por vez, se eu for dar prioridade, eu vou priorizar esse cara que é mais importante para a companhia como um todo. Todos são atendidos, mas alguns com um nível de prioridade diferente dentro do tempo do meu time. Eu não vou falar de metas pessoais aqui, mas vamos falar de metas com relação à corporação, com relação à empresa. A gente tem que parar um pouquinho para entender realmente o que são as metas de verdade da companhia. E eu tenho um conceito muito claro com relação a metas em colaboração e produtividade. Você não deveria ter 10, 15 metas, como muita empresa tem. Você deveria ter uma meta única, que eu chamo ela de black hole. Esse conceito de black hole, que vem da palavra em inglês buraco negro, né? Black hole é buraco negro, significa o seguinte: o que é um buraco negro? É uma concentração fenomenal de energia no universo. Tudo atrai para aquele ponto. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa deveria ter uma black hole, que é a meta mais estratégica da companhia, que geralmente está ligada com o quê? Dinheiro, finanças, porque nós não somos ONGs. Né? A não ser que seja uma ONG, está ligado com talvez outros valores, mas as empresas que não são ONGs estão ligadas às vezes com finanças. Então tem uma meta estratégica importante que vai derivar e vai criar toda a estratégia e todas as submetas dentro da minha companhia. E eu alinho todo o meu time para isso. Eu deixo todo mundo saber dessa meta. Eu crio indicadores visíveis para o pessoal. E principalmente, o que as pessoas erram, o que as empresas erram com relação à definição de metas. Saber o que é fácil, mensurar quanto é fácil também. Onde as empresas e as pessoas pecam é no plano de ação. As empresas, as pessoas não sabem o que eram planos de ação. Criam coisas grandes demais e ninguém executa o que é grande demais. Nós temos que ter ações de no máximo 2, 3 horas em termos de execução de metas. Então, quando eu estou falando de uma meta, seja uma meta de falar inglês fluente, outra meta típica do brasileiro, no mínimo tem que ter um plano de ação com 30, 40 tarefas, no mínimo, para 3, 4 meses de falar inglês fluente aí. Mas as pessoas, elas fazem coisas muito grandes, não executam coisas muito grandes e as metas acabam saindo do prumo. Então, você tem ciência até nisso. A forma como você define as suas metas hoje, se analisar o seu padrão produtivo, dá para dizer com uma precisão única, olha, existe uma chance de X% dessa meta sair do lugar ou de X% de não sair do lugar, em função de plano de ação, em função de padrões de produtividade que aquela pessoa tem. Isso é interessante de ser analisado. Então, olha para as tuas metas, vê se elas têm um plano de ação adequado, pergunta. A gente sabe claramente qual que é o próximo passo aqui. A minha equipe sabe claramente como que eles vão fazer para sair do lugar e ir no outro ponto. E segundo, está visível e mensurado através de painéis, dashboards, seja lá como você chamar. O cara chega na empresa, ele sabe onde ele está, onde ele não está. E terceira coisa mais importante com relação às metas. Associe as metas da empresa, que não são... Meta da empresa é de uma única pessoa, da empresa, que é um CNPJ, que na verdade não é nem um ser humano. A meta da empresa não é nem a sua meta como empreendedor. Você tem uma meta como empreendedor, talvez viajar, comprar um carro, um patrimônio X. A meta da empresa ajuda a sua meta pessoal a acontecer. Nas pessoas a mesma coisa. Você acha que quando vamos ser honestos aqui, você chega para a tua equipe de vendas e fala, pessoal, vocês têm que faturar 1 milhão por mês. Se faturar 1 milhão, se não faturar 1 milhão, você acha que o cara está pouco se lixando para isso? Claro que não, porque essa meta é da empresa. Se acontecer, se não acontecer, o máximo que pode acontecer, ele perdeu o emprego, consegue outro emprego, o mercado está aquecido, não vai ter tantos problemas. Né? Ou seja, o que a gente tem que fazer? Associar a meta do cara, da vida dele, com a meta da empresa. O que você quer? Você quer comprar uma casa? Você quer viajar?
Você quer pagar uma dívida? Você quer fazer o quê com o dinheiro que você vai ganhar aqui na empresa? Ah, eu quero viajar para Las Vegas. Beleza. Seguinte, a nossa meta esse ano é de tanto. Se você bater a meta, você vai conseguir tanto. Dá para viajar para Las Vegas? Dá para viajar para Las Vegas. Quando eu falo com a minha equipe com relação à meta, o que eu vou falar pro cara? Meu, e aí, como é que tá a viagem para Las Vegas? O que eu fiz? Eu associei uma coisa importante para ele, pessoal, que tem significado, que tem relevância, que o cara vai se dedicar com uma coisa que vai ajudar a atingir a meta da empresa. Estou colocando as duas coisas juntas, mas estou dando um sentido para ele. Estou transformando em importante para o cara. E não uma coisa circunstancial que o cara executa só no dia a dia. Então, meta tem que ter sentido. Meta da empresa, principalmente. Que senão as pessoas fazem por obrigação, vira urgente ou vira circunstancial para ele. Planejamento. Planejamento, falei um pouquinho de identidade, falei um pouquinho de metas. No planejamento, essas duas coisas começam a se unir. Então, eu falei que a gente tem que ter ferramenta. Para planejar, precisa ter uma ferramenta. Escolha uma. E uma ferramenta única para fazer o quê? Centralizar suas vozes. Essas vozes, na verdade, são o quê? Tarefas. Porque os compromissos, as reuniões, que tem horário marcado, você lida bem com eles. Mas as tarefas é que você esquece. As tarefas é que são as vozes. As tarefas é que você não faz. Então, coloque essas pequenas atividades, essas pequenas tarefas dentro de uma ferramenta única. Que pode ser um software, pode ser... Quando a gente fala hoje única, eu sempre falava de conceito de única distribuída. Que é o que a gente tem hoje, uma realidade. Em 2004 não tinha isso. Mas você pode estar na internet, pode sincronizar isso para o Outlook, e quando você tiver móvel, você está com isso no seu celular. Então você tem uma forma única, tudo está integrado com as suas demandas, mas de forma centralizada, porque tudo se sincroniza. Então esse é o mundo ideal, e é o mundo que a gente vai estar vendo aqui na frente. Hoje ainda não é mais novidade, mas já é uma coisa nova. O pessoal faz isso, legal. Daqui a 5 anos isso vai ser o padrão. Quem não fizer isso, está simplesmente fora. Né? Vai ser como a gente tem o e-mail hoje. Como que você distribui e sincroniza suas demandas? E aí a gente escreve esses negócios, não deixa na cabeça. E aí você prioriza essas atividades. Aquela coisa que o pessoal fala, vamos planejar o dia. Arrisque planejar o dia da sua mente. Você não planeja o dia. Planejar o dia é tarde demais. Isso é muito velho falar isso, planejar o dia. O que você faz com o dia é priorizar. Planejar o dia é tarde demais. Você não consegue mais prever as urgências, você já não consegue mais evitar as coisas que você deveria ou não estar fazendo. Então, planejar é futuro. Quanto futuro? No mínimo 3 dias para frente é eficiente. Então, se hoje é segunda, você vai planejar a terça, a quarta e a quinta, no mínimo. Se conseguir, já planeja a semana inteira, mas às vezes a semana as pessoas têm mais dificuldade. Então, planeja no mínimo 3 dias. E assim vai. E outra, nenhum planejamento tem que ser 100% planejado. Todo planejamento que é 100% planejado, com certeza, em 100% dos casos vai dar errado. Nós temos que ter flexibilidade. O que é flexibilidade? Se você trabalha 10 horas, por exemplo, eu recomendo que no começo você planeje 4, 5 horas no máximo. E quando eu falo de 4, 5 horas, é outro conceito importante. No modelo Tríade, toda tarefa que você colocar tem que ter uma duração. 15 minutos, meia hora, 1 hora. Porque esse é o único indicador viável e verdadeiro para saber se você realmente tem um dia que vai dar ou que não vai dar. Aquela listona de tarefas que o pessoal faz, amanhã eu tenho que fazer tudo isso, será que vai dar? É achismo, você não tem como saber. Mas quando você começa a dar um tempo para essas atividades, e quando você começa a treinar o seu cérebro para isso, o mindset começa a ser afetado também. E você tem um indicador, amanhã eu tenho 5 horas planejadas. Amanhã eu não tenho nenhuma reunião, vou trabalhar uma média de 10 horas, será que dá? Boa, talvez dê. Com o tempo, você começa a aprender com relação a isso. A gente sabe hoje, por exemplo, em termos de software e estatística, se eu usar durante 2, 3 meses um produto tipo um Outlook, pode ser um Outlook, um software nosso, o que vai acontecer? A gente consegue dizer o volume de atividades que você consegue planejar e o volume de atividades que você não consegue planejar que vão surgir de urgente. Por exemplo, tem pessoas que têm uma capacidade de planejamento, eu trabalho 10 horas por dia hoje, eu planejo em média 7 horas, 7 horas e 30. Se eu planejar mais do que isso, eu tenho a certeza que eu não vou fazer. Se eu planejar 7 horas, eu tenho a certeza que eu vou fazer 7 horas, que vão surgir 2 ou 3 coisas urgentes, coisas não previstas, e o dia vai fluir normal. Vai ter dias que vão ser os dias perfeitos que eu falo. Vão dar 7 horas e na boa, deu 7 horas, não tem mais nada para fazer. Eu trago coisas de outros dias para antecipar. E aí, se eu estiver cansado, eu vou para casa, vou andar de skate, fazer qualquer coisa que eu goste. Se não, o que eu faço? Libero o dia anterior, trazendo coisas para hoje. Mente antecipada. Então a hora é importante. Experimenta. No começo é um pouco difícil, assim, mensurar e tal, mas depois você pega o jeito. E aí o mindset começa a fazer a diferença nessa rotina. Todo empreendedor deveria reservar pelo menos um dia a cada 15 dias para fazer o dia que eu chamo da estratégia. Você parar um pouquinho para pensar onde estamos com relação ao que faz a nossa empresa ser única, as nossas prioridades. E o que eu posso fazer de diferente? Porque o que eu vejo hoje nos empreendedores é que eles se envolvem tanto com o negócio que eles trabalham no negócio, mas não trabalham o negócio de uma visão por cima, uma visão um pouco mais superior, para conseguir ver coisas diferentes, criar oportunidades. Então reserve na sua agenda, e talvez seja um momento para você reservar fora da empresa, talvez umas
2 horas no mínimo, umas 4 horas se possível, para você pensar em como que você pode fazer a sua empresa dar um próximo passo. Como que eu posso fazer a minha empresa atingir melhores resultados? Ou que parceiro estratégico eu vou procurar nessa semana? A cada 15 dias eu faço um negócio desse. É legal, sempre sai uma coisa ou outra, você acha um parceiro, acha uma coisa diferente, lança uma nova ideia para um produto. A gente tem que ter um dia para isso, senão a nossa rotina, a questão da urgência, consome tanto o teu tempo que você deixa de empreender. Você se torna simplesmente um gerente ou um diretor do seu próprio negócio, e aí o negócio não é mais empreendido, ele é simplesmente gerenciado. E a gente precisa ter um pouquinho de tempo para empreender também. E quando a gente fala de empreender, do empreendedor e do líder, a gente tem que criar equipes produtivas. Principalmente, todo empreendedor, toda empresa tem que ter uma equipe que seja produtiva. E como criar uma equipe produtiva? Até tem uma palestra online sobre isso, depois eu vou deixar o endereço, eu passo um vídeo para vocês de 1 hora e pouquinho que só fala sobre equipes produtivas. Esse é um slide dessa palestra. Primeiro, definir prioridades explícitas, como eu já falei antes. Se o pessoal não sabe o que é prioritário, com certeza tudo vai ser prioritário e nada vai ser prioritário. Segundo, cria uma estratégia de valorização do importante. Que tipo de coisa de valorizar o importante? Por exemplo, olha, vamos dar um prêmio para hora extra que não é feita. Pô, estamos fazendo 20% do nosso tempo é de hora extra. Se a gente reduzir para 5%, todo mundo vai ganhar 4 horas, dá tempo para as pessoas. Né? Às vezes a empresa pequena, às vezes a média empresa, não tem dinheiro para dar como bônus, não tem nenhum tipo de benefício. Então dê tempo para os caras. Ó, pessoal, seguinte, planejou tudo, deu tudo certinho, sexta-feira, depois até 2, 3 horas, não deu, pode ir embora. Vai para casa, vai ficar com a tua família, vai fazer coisas importantes para você. Precisa aprender o cara. Já foi a época onde a gente batia cartão, isso é muito industrial. Hoje a gente tem que buscar o quê? Resultados, talentos. E a gente estimulando isso, o que a gente faz? Pô, eu estou na empresa que me ajuda a ter vida. Eu estou na empresa que me ajuda a eu pegar meu filho na escola de vez em quando. Isso que a gente tem que estimular. Na Tríade, por exemplo, no dia do aniversário do cara, ele tem meio período livre para ele. Fazer o quê? É o dia importante dele, aniversário do cara. Deixa ele aproveitar com as pessoas que fazem a diferença. Uma coisa simples que você pode mudar. De vez em quando, dá... óbvio, né, condicionado a algum tipo de meritocracia com relação ao uso do tempo eficiente, a planejamento, dá talvez ingresso para o cinema, 2 ingressos para cada um, né, não seja muquirana, para ele ir com a esposa, e com a namorada, e com alguém importante. Estimule isso nas pessoas. Muda a relação com eles fazem com o tempo. Muda a relação como eles usam o tempo deles. Cria estratégias para valorizar o importante. As fábricas têm aquelas plaquinhas. Estamos há X dias sem ninguém morrer. Devia ter na sua empresa. Estamos há X dias sem nenhuma urgência. Porque urgente não pode ser visto como a regra, tem que ser visto como uma exceção. E quando tiver, vamos tratar e trabalhar com ele. Outra coisa, hoje, por que as empresas e equipes são improdutivas? Porque quando você pega e delega uma tarefa para alguém dentro do seu time, aquela tarefa não está exposta para todos. Está entre você e a pessoa que você delegou. E aí o que acaba acontecendo? Se você esquecer, ele esquece também, só vai lembrar quando virou urgente. Então quando você expõe as tarefas para o time, já vou mostrar como, você consegue melhorar a produtividade de todos, porque todo mundo vê, todo mundo se torna, entre aspas, aí, compartilha essa responsabilidade, colaboram a responsabilidade. Qualquer empresa hoje, qualquer negócio vai ser colaborativo. O negócio individualista não existe mais. As empresas hoje são 100% colaborativas. O seu tempo depende de outros. Há uns 10, 15, 20 anos atrás não era uma realidade para a gestão de tempo. Só que hoje, aquele cara que não te entrega um relatório, é o relatório que você não vai conseguir fazer, que vai atrapalhar o teu tempo, que pode te gerar uma urgência lá na frente. Colaboração entre as pessoas. Esse é um ponto fundamental. Menos reuniões e mais execução. A gente fez uma pesquisa no ano passado com a revista Você S.A., mais 5 mil executivos responderam. O que a gente descobriu? Que apenas 1/3 das reuniões nesse país servem para alguma coisa. Os outros 2/3 são tempo completamente jogado no lixo. Hoje na Tríade, aqui do Brasil, das 1000 maiores empresas, a gente atende mais de 60%. Nos Estados Unidos, das 100 maiores, 18%. Nesse nicho de empresa, a cada 100 funcionários que fazem reuniões constantes, 2, 3 ao longo da semana, não são muitas, 2, 3 ao longo da semana, eles desperdiçam mais ou menos algo em torno de R$500 mil por ano. A cada 100 funcionários, R$500 mil jogado no lixo com reuniões completamente inúteis. Sabe o que é verdade hoje? A verdade é o seguinte, às vezes o cara está lá, a reunião hoje virou um grande... todo mundo quer fazer reunião hoje, essa que é a verdade. O cara está lá trabalhando, está com uma preguiça, caramba, do que fazer. Meu Deus, será que não tem nenhuma reunião para eu ir? O cara vai se enfiar numa reunião. Né? E quando você está em reunião, você não trabalha. Sabe por que a empresa faz muito hora extra? Porque o cara ficou o dia inteiro em reuniões, aí quando todo mundo vai embora, ele fala assim, agora eu vou trabalhar. É uma verdade, não é verdade? Então você faz hora extra para fazer o quê? As coisas que você não fez porque você estava em reunião o tempo inteiro. São reuniões demais, reuniões mal feitas, reuniões... Eu penso lá, reunião tem que ter pauta. Reunião não tem que ter pauta, reunião tem que ter objetivo. E aí sim eu tenho a pauta. Reunião com pauta desfoca. Esse é outro mito errado que as pessoas fazem com relação a reuniões.
Eu mapeio um objetivo, no máximo 2, e a partir dali eu derivo os temas que eu vou discutir. Se eu tenho só uma pauta, fica assuntos totalmente díspares, eu me perco com relação a essa condução. Então eu preciso ter uma forma de mudar as reuniões da minha empresa. Às vezes eu ouço o pessoal falando, vamos cortar custos, vamos cortar despesa, vamos cortar café, vamos cortar bolachinha. A gente para de cortar coisas, pessoas, o café. Corta reuniões, deixa o pessoal trabalhar e focar naquilo que é importante de verdade. A gente faz reunião demais, trabalho de menos. A gente poderia ter uma forma diferente de conduzir isso. Não precisa ter tanta reunião assim. Não precisa ter. A gente tem na trilha uma área de consultoria só voltada para esse negócio de reuniões. E é impressionante quantas reuniões que dá para cortar. Quer ver uma típica reunião que geralmente a gente costuma cortar? A reunião de vendas. Geralmente o pessoal faz o quê? Reunião de vendas, o pessoal chega na segunda-feira, aí eles vão contar 10 vendedores. Eles vão contar para todo mundo o que aconteceu na semana passada. Quem vendeu o quê, quem não vendeu o quê nos seus territórios. 3 horas essa reunião. No último vendedor, ninguém aguenta mais. Você acha que o cara está... O 8º vendedor ouviu todo mundo falando. Você acha que o cara está ali prestando atenção nele? Claro que não. As pessoas se desfocam ao longo do tempo. A sua mente aqui já voou várias vezes. A gente está numa reunião de 1 hora. Quantas vezes você já pensou o que vai comer, o que vai fazer depois daqui? Várias vezes. Imagina uma reunião chata dessa. Então esse tipo de coisa não precisa ser assim, pode ser diferente. Você pode cobrar isso online, colaborar, fazer uma reunião a cada 15, 20 dias. Existem formas diferentes de você fazer isso. Essa reunião de cobrança de comercial vira a reunião do mar das lamentações. Todo mundo fica chorando, não deu por causa disso, não deu por causa daquilo, e resultado prático não tem nada. Se precisa fazer reunião, faz uma reunião de empowerment, então. Pessoal, ok, o que aconteceu no passado? Rapidinho, bate os números. Legal, o que a gente vai fazer, então, para reverter esses números aqui? E trabalha a melhor experiência do grupo. Faz isso diferente, faz uma reunião mais interativa com o pessoal, reunião curta. Reunião com mais de 2 horas não deveria ser feito. Faz intervalos nesse período de reuniões. Ou seja, a gente faz reuniões erradas também. Então, a sua empresa deveria fazer uma dieta de reuniões. E não ter tanta reunião como a gente faz no nosso dia a dia. Outra coisa, o pessoal tem uma mania de fazer reunião na segunda-feira. Reunião na segunda-feira. Pior dia, estatisticamente, da semana para fazer uma reunião é uma segunda-feira. Uma segunda-feira mal planejada, em 78% dos casos, estraga a semana inteira se você não recuperar na terça. Ou seja, qual que é o melhor dia para fazer reunião? Na sexta, que o pessoal hoje acha que é o pior dia. Por quê? Porque sexta-feira você alinha para a semana que vai entrar. O pessoal já chega na semana que vai entrar já rasgando para fazer as coisas. E não parando para pensar o que vai fazer, porque aí você transforma o ritmo produtivo só para terça. Um dos dias mais improdutivos das pessoas é a segunda-feira. Por que segunda-feira? Porque tem muita reunião, porque eles colocam coisa demais, porque tem coisa muito urgente. Então muda esse paradigma. Transforma a sexta, que é um dia um pouco mais light, para fazer reunião de planejamento com o time. E aí sim você alinha essas outras coisas para deixar mais livre a segunda e a terça-feira. Só mudando isso. É um paradigma. Muita gente fala, não dá. É claro que tem negócios e negócios. Para o negócio imobiliário, às vezes, eles trabalham sábado e domingo para plantão e tudo mais. Então aí não tem como, eles têm que fazer a reunião mesmo de segunda-feira, porque para alinhar o que foi no final de semana. Mas a maioria dos negócios dá para cortar esse tipo de coisa. E, principalmente, você tem que gerenciar equipes e não tarefas. Tem muito diretor, tem muito empreendedor, tem muito gerente que fica pegando a coisinha pequenininha, sabe? Você fez a tarefinha hoje que eu te passei? Você não tem que saber de tarefas, tem que gerenciar as macro coisas. Deixa a equipe se micro-gerenciar e você macro-gerencia. Pessoal, é o seguinte, eu preciso desse relatório entregue na sexta-feira, daqui a 10 dias, tudo bem? O que vocês vão fazer é isso, isso, beleza? Beleza. O que você faz? Tem 10 dias para fazer. No 7º dia, você faz um follow-up. Pessoal, relatório daqui a 3 dias, tudo bem, tudo tranquilo? Você não precisa se preocupar se o cara vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Isso aí as tias faziam na escola. Não faça isso com a sua equipe. Deixa eles se planejar, eles se priorizarem em função do que é importante com relação a eles. Tendo a responsabilidade da entrega no prazo. Cuide das entregas e não das microtarefinhas. Muda a relação também com relação ao tempo em cima disso. E aí eu falei de planejamento. E aí existe uma forma de você planejar com a sua equipe para fazer o quê? Reduzir o volume de urgências e para você alinhar as prioridades do que vai surgir na próxima semana. Essa reunião deveria ser feita toda sexta-feira, por volta das 2, 3 da tarde, com relação a quê? O que vai acontecer para a próxima semana. Essa reunião, eu brinco que é uma reunião nostradâmicas. É aquela reunião que você vai parar para prever o que pode ou o que não pode acontecer de errado, de urgente na semana que vem. E tomar medidas de ação com relação a isso. Essa reunião, ela não pode demorar mais de 20 a 30 minutos para um grupo de até 10 pessoas. Se você demorar mais do que 20 a 30 minutos para essa reunião com um grupo de até 10 pessoas, você está fazendo a reunião errada. Essa é uma reunião de planejamento em equipe. Não é uma reunião de fazerjamento em equipe. Porque o pessoal gosta de fazer já. O cara está lá no meio da reunião, o que ele faz? Aconteceu isso aqui no cliente. Peraí, vamos ver. Começa a fazer. Não, não é isso. Nós estamos planejando e evitando que as urgências aconteçam. Então a gente tem que lidar com isso. E não é simplesmente planejar isso, e não fazer nesse momento. Como fazer essa reunião? Junta a equipe.
Você vai pegar 2 pilares. O primeiro pilar é o que eu chamo do urgente. Você vai perguntar ao pessoal, o que a gente tem na próxima semana que pode se transformar numa urgência? Você está numa sexta, olha a semana inteira. O que você tem na próxima semana que pode se transformar numa urgência? Aí o cara fala assim, putz, a gente tem que entregar um projeto para o cliente na quarta-feira, lembra? Ah, então anota lá, projeto do cliente X na quarta-feira. Ah, você me pediu um relatório para quinta-feira, isso também pode ser uma urgência, relatório para quinta-feira. Não é coisas que são urgentes ainda, são coisas que se não forem feitas, se der alguma coisinha, podem virar urgências. Mas você está trabalhando enquanto elas ainda são importantes. Só mapeia, não discuta, mapeia o que pode ser urgente. Depois que você vai perguntar ao pessoal, o que vocês têm de tarefas interdependentes, que vocês colaboram um com o outro? Então o cara fala assim, putz, o João tem que me entregar o relatório para eu fazer a planilha da quinta-feira. Então ela não está lá, João entregar o relatório na terça-feira, por exemplo. Mapeia o que cada um tem que entregar para cada um, inclusive interdepartamentos, ou entre equipes, ou até de fornecedores. Só mapear. E aí o que você vai fazer? Mapeou as 2 colunas, depois você faz a pergunta do plano de ação. Pessoal, ok, o que a gente vai fazer para tornar isso importante? Aí pega a urgência. Vamos trabalhar isso aqui, urgência 1. Tem que entregar um relatório na quarta. A pergunta é, o que a gente vai fazer para evitar que isso se transforme numa urgência? E aí você gera uma ação. Deixa comigo que eu vou checar tal coisa na segunda-feira para evitar que isso gere problema. Anota a tarefa, quem vai fazer e quando vai fazer. Só mapear isso. O que você está estimulando no time? Mindset o quê? Antecipado. Está focando no senso de importância. Não significa que vai zerar as urgências. É impossível zerar as urgências. As urgências são sempre inerentes ao nosso tempo. Mas o que significa é que você está começando a implementar no grupo planejamento, prevenção, preparação, fazendo eles pensarem de forma antecipada e focadas no importante, do que simplesmente na última hora. Experimenta. E aí entra em tudo isso na questão de colaboração. Se você fizer essa reunião, ou o planejamento, ou delegar as atividades de forma colaborativa, aí sim você começa a ter a empresa na mão. Isso vai mudar o mundo. Esse negócio de colaboração, eu digo o seguinte, isso é essencial para qualquer empresa. Que tenha 2 funcionários, para uma empresa que tenha 10 mil funcionários. Se a empresa não tiver uma boa ferramenta, uma boa estratégia de colaboração, a sua empresa vai estar fora do mercado em pouquíssimo tempo. Talvez já esteja fora do mercado. Talvez você esteja gastando tempo demais fazer coisas que seus concorrentes fazem tempo de menos. E aí talvez o seu custo fique mais caro, você fique menos competitiva e por aí vai. Então tem que pensar, colaboração hoje é a palavra essencial. Meu foco tem sido trabalhar em cada vez mais estratégias de colaboração dentro de companhias. Porque isso faz a diferença realmente no dia a dia. O que eu estou falando com relação à colaboração? Olha só o cenário típico. Você tem 2 carinhas lá na empresa, um chamado carinha A e o carinha B. E aí surge o empreendedor, ou o gerente, ou o diretor da sua caixinha de surpresas e pede umas tarefas para esses carinhas. Aí chega lá o diretor e fala, bem, A, faz para mim o relatório. E aí chega o outro, B, faz para mim a apresentação. É assim que a gente faz. Está passando assim na mesa do cara, faz isso para mim, ou o outro, faz isso para mim, aquilo ali. E aí vai. Cada um já sabe o que fazer. E você volta para suas atribuições, para suas demandas. Só que isso daí que aconteceu? Foi uma delegação, às vezes, boca a boca, ou às vezes via e-mail, um e-mail que às vezes não tem muito controle. A equipe está trabalhando não forma equipe, trabalhando como tarefas e membros individuais. E você faz a gestão individualmente também, nas tarefinhas e não do time macro. Quando que você vai cobrar esses caras? Quando você lembrar, quando aquela coisa virar urgente. Ou se você for um cara mais organizadinho, quando você planejou, vai botar uma tarefa lá de FUP, follow-up, né, para lembrar fazer aquele negócio. E aí isso não fica nada documentado, fica solto dentro da companhia. Você às vezes não sabe nem o que cada um está fazendo, se está enrolando ou não. Aí o que acontece? Passa alguns dias, você surge naquele dia e lembra, putz, tinha que fazer aquele relatório. Esqueci de cobrar aquele relatório que era para hoje. Meu Deus do céu, virou uma urgência. Aí o que você faz? Joga essa urgência para o carinha lá que você colocou que tinha que fazer o relatório, já era. O cara vai ter que fazer hora extra, já era a família, pagode, seja lá o que for do cara. Virou urgência dentro da empresa. Esse é o padrão. Está errado. Nesse padrão, surgem 2 personagens famosos. Primeiro é o super-homem, o Mr. Urgência. Ai, chefinho lindo! Está lá balançando, né, nos negócios do chefinho. Deixa comigo que eu resolvo, chefinho. Eu fico aqui até mais tarde, até as 11 da noite, eu não tenho família, eu não transo, eu não fumo, eu não bebo, eu só estou aqui para te atender, meu chefe. E o cara para a vida dele de fazer isso. E os outros que têm família, que têm vida, ficam com raiva, né? Porque o cara, largou tudo para puxar o saco do chefe. Surge os Mrs. Urgências. Surge também os aiaios, os dodóis. Ai, hoje eu não posso ficar, que eu tenho não sei o quê, que eu tenho que ver meu tio. Ai, me deu uma cãibra, chefe, não dá para digitar, deu ler. Fiquei torto. Enfim, surgem as desculpas, né, com relação a isso. Obviamente, no ambiente de urgência, a gente tem esses personagens. Mas não precisa ser assim. Você deveria estimular o time a usar uma ferramenta de colaboração. A usar uma, vamos chamar de uma caixinha mágica. Porque eu vou falar do conceito. Depois vou dar até 2 ferramentas que vocês podem usar para isso. O que essa caixinha mágica deveria fazer? Primeiro, ter um lugar para organizar as suas tarefas.
O que é organizar suas tarefas? Umas demandas para o que cada um tem que fazer, quando cada um vai entregar cada coisa. Quando você delegar, você delega pela caixinha mágica essas atividades. Ficam registradas, ficam documentadas, tem o prazo. Se atrasar, todo mundo vai ver. Você compartilha conhecimento também. Às vezes eu estou trabalhando uma tarefa que outro cara lá em outro escritório, em outra unidade, em outro lugar, também pode trabalhar naquilo. Ele vê que eu estou fazendo aquele negócio, às vezes interage, já economiza tempo do outro cara também. Eu tenho um lugar único, centralizado das minhas demandas. Eu quero dizer com isso, é um lugar que eu passo lá o olho, eu vejo o que cada um está fazendo, o que está atrasado, o que não está atrasado. Não preciso ficar me preocupando em procurar e-mail, achar coisa. Não, está centralizado as minhas demandas todas. Me dá uma área única para o gestor, uma visão única de o que a minha equipe está fazendo, o que está no prazo, o que está atrasado, o que eu preciso me preocupar. E, principalmente, essa caixinha mágica deveria ajudar cada pessoa a planejar o seu tempo, em função de todas essas demandas de projetos e metas que eles têm. Então, como que seria essa caixinha mágica? Né? Seria esse painel geral de atividades, a troca de ideias, podia ter chat, podia ter micromensagens, e evitar o uso de e-mail, as pessoas iam comentar mais em cima de atividades e menos por e-mails. E aí como é que funcionaria então? O chefe vai lá, passa a tarefa via caixinha mágica para o funcionário B, que já sabe o que fazer, e já tem também os outros que cada um vai fazer a coisa. Aí sabe o que acontece? O milagre da produtividade. Nessa forma aqui, eu estou expondo as minhas tarefas. Eu como equipe, todo mundo sabe o que cada um tem para fazer. Ah, o B tem um relatório, o C tem outra coisa, o A tem outra coisa. Aí eu sou o A. Quando eu entro na equipe do A, eu vejo o que o B está fazendo também. Porque ele pode me ajudar, eu posso ajudar ele e tal. Eu colaboro entre as pessoas. Aí o que acontece? Eu sou o C. Eu estou totalmente atrasado. Né? Quando as tarefas não ficam concluídas, fica geralmente vermelho. Aí o C olha e fala, pô, todo mundo está no azul, todo mundo está tranquilo, nada está atrasado, o meu está todo vermelho. O que acontece com o C? Fala, pô, eu não posso ficar assim. Preciso melhorar, o que está errado comigo? Ele começa inconscientemente a fazer o quê? A criar motivos para ele, por si próprio, melhorar a sua produtividade. Você não está exposta. Meu chefe vai ver. E o ser humano é competitivo, não só com os outros, mas com ele próprio. Por que os outros conseguem ou não? E aí a produtividade aumenta de forma colaborativa, sem você meter muito a mão. Porque os caras começam, pô, tal, não sei o quê, inconscientemente isso acontece. Isso é legal. É a colaboração em funcionamento. O que vocês podem usar para fazer isso? Tem duas ferramentas. Eu vou recomendar a nossa, obviamente, e vou recomendar o meu melhor concorrente. Porque seja o meu melhor concorrente, alguma coisa vocês têm que usar. Se não for uma ferramenta, vocês vão perder tempo com isso. Seja o meu, seja o Basecamp, a nossa ferramenta tem lá equipes, pode ter várias equipes. Quando você entra, você vai ver o que as equipes têm que fazer. Está atrasado, se não está, a gente dá dica, tipo assim, não adianta colocar essa tarefa para ele na quarta-feira, que ele não consegue fazer na quarta. O tempo dele está alocado demais. Ou a quarta-feira dele é extremamente improdutiva. Joga para a quinta, que a chance de fazer vai mudar para 90%. Ou seja, analisando as estatísticas, a gente tem um monte de algoritmo para isso, analisando o histórico dele de comportamento, a gente consegue predizer como utilizar melhor o tempo dele. E te dá um monte de relatórios, um monte de funções. Quem quiser usar o nosso, quando fizer o cadastro, digita lá em Endeavor, vocês ganharam 90 dias totalmente gratuitos para você, para a sua equipe, para quem você quiser, para experimentar. 90 dias, deu resultado? Continua. Não deu? Experimenta o meu concorrente. Mas experimente uma ferramenta. Se vocês utilizarem uma ferramenta, vocês vão ter uma melhoria da produtividade de vocês. Centralizam, colaborem em função disso. Seja o meu, seja o de outro. Qualquer um deles. Nós, quem quiser, use o cupom Endeavor, que vocês vão ganhar os 90 dias. Se não, canontriad.com. Se não, use o Basecamp, que é o meu melhor concorrente. Adoro que eles são o meu melhor concorrente, porque a gente fica toda hora brigando por clientes. Eles são americanos, a gente está lá também, então a gente briga por clientes lá. Então é bem legal que eles ajudam a gente a melhorar cada dia. Porque o mais importante, na verdade, e resumindo essa palestra toda, na verdade, às vezes não é a empresa, carro, dinheiro, tudo isso. A coisa mais importante é o que você tem lá em casa. A coisa que está do seu lado e que às vezes você não valoriza. Quando a gente fala de tempo, você tem que entender que a coisa mais importante do seu tempo é o seu tempo para os relacionamentos. E que às vezes a gente deixa de lado. Porque a gente está tão na correria, tão na pressa, que a gente esquece de dizer um te amo, um obrigado, um desculpa, um perdão. E se a gente chega em casa, fala para a esposa, para os amigos, para os filhos, beija lá, pô, obrigado, tal, por você existir, isso é importante para mim, o que acaba acontecendo? As pessoas acham estranho. Nossa, está com mau pressentimento? Está aprontando, seu safado? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. A gente só dá valor quando a gente perde. Essa que é a verdade. Eu digo para vocês, não precisa perder sua vida, sua saúde, sua família para dar valor àquilo que a gente tem. Porque tempo é a única coisa que não vai voltar no seu dia a dia. Dinheiro volta, saúde volta, até sogra volta. Mas tempo nunca mais vai voltar na tua vida. Tem um vídeo fantástico de empreendedores, de uma consultoria americana. Eu achei muito bacana. Vou mostrar para vocês.
Eu acho esse vídeo do caramba. Empreendedores mudam o mundo. Não é fácil ser empreendedor hoje em dia, em um país como o Brasil. Né? Você pega hoje nos Estados Unidos, a gente tem leis trabalhistas mais empreendedoras. Né? Aqui no Brasil a gente tem leis trabalhistas que às vezes não ajudam o empreendedor nem o próprio funcionário a crescer, o país a crescer. Nós somos verdadeiros gladiadores aqui, como empreendedores. E graças a isso a gente muda o mundo. A gente cria fortalezas, a gente cria estratégias, cria diferenças para fazer a mudança acontecer. Eu comecei o dia fazendo 2 perguntas para vocês e termino com 2 perguntas novamente. Opa! A primeira é, hoje faltam 192 dias para 2011. Quando você vai tomar vergonha na cara e começar a fazer uma coisa realmente de importante para você? Quando você vai parar de procrastinar, de dizer que amanhã eu faço, de que amanhã eu me organizo, que amanhã eu vou ter mais tempo, e vai começar a efetivamente colocar alguma forma de ter mais tempo na sua rotina, de talvez usar uma ferramenta, de talvez ler um e-book, ler um livro, de fazer alguma coisa diferente por você? Quando você vai começar a experimentar, ao invés de simplesmente duvidar, ou de deixar na intenção, talvez nos pensamentos, e começar a colocar em aplicação de verdade. Faça algo por você, porque ninguém vai fazer isso por você. E a vida passa rápido demais, sem dúvida. A vida corre, para quem não sabe andar com as coisas importantes do seu lado. E a segunda pergunta, e mais importante de todas, é: o que você pode fazer, ou o que você está fazendo hoje, para começar a viver pelos seus sonhos? Para começar a fazer aquelas coisas que movem os empreendedores, que é o sonho de chegar a algum lugar, de fazer a diferença. Talvez seja aquele teu sonho de quando você era uma criança, de quando você tinha uma ideia de querer fazer alguma coisa, de querer viajar para algum lugar, mas pelas pressões, pela rotina, esse sonho foi minado e acabado. E outra, se você lembrar alguma coisa daqui, estimula uma única coisa: as crianças, os seus filhos, os seus adolescentes, a terem sonhos também. Porque a gente está numa sociedade imediatista de tal forma que a gente está matando os sonhos das pessoas que vivem com a gente. Se eu dei certo na minha vida, foi porque quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, por mais que as pessoas me achassem um menino maluco, meus pais nunca me maltrataram com relação ao sonho. Quando eu falava, eu vou ter uma empresa cheia de computadores, a minha mãe falava, filho, um dia você vai ter a sua empresa. Enquanto outras pessoas falavam, você não devia falar isso para o seu filho, fica iludindo esse menino. Não era uma sociedade tão empreendedora naquela época. Então, estimule os seus filhos, as crianças a sonharem. Seja lá o que eles queiram ser. Quer ser astronauta, quer ser bombeiro? Estimula. O máximo que pode acontecer, eles realizarem alguma coisa que vai ajudar a alinhar os sonhos deles. Estimule os sonhos das crianças, porque hoje eles estão imediatistas demais, sonhando de menos, e às vezes a gente mata pessoas.